Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 281. Orochimaru. Esquadrão de Takuya, o campo de batalha precisa de você. Como resultado, Kushina só jogava ocasionalmente enquanto Tsunade, a grande gastadora, ficou completamente viciada. Orochimaru-sama está aí a informação coletada pela Anbu. De acordo com a informação, um grande número de ninjas da Vila da Névoa estão se reunindo e construindo instalações militares em várias ilhas, claramente se preparando para se defender contra nós usando as ilhas como trampolins para atacar a Vila da Névoa. Há alguma informação nova da Terra dos Rios? Orochimaru olhou para o mapa, seu rosto pálido marcado pela exaustão. Desde a preparação para a guerra até agora, onde ambos os lados estavam constantemente testando um ao outro, tudo tinha ido além de suas expectativas. A Vila da Névoa tinha sido incrivelmente astuta, mais especificamente Yagura, aquele sujeito pequeno, era extremamente astuto. Ele nunca enfrentou Konoha diretamente, apenas recorria a assédio constante e truques dissimulados. Aproveitando o fato de que a Terra do Fogo e Konoha não tinham navios de guerra suficientes, eles continuaram emboscando as forças de Konoha. Para evitar que Konoha usasse as ilhas como trampolim para um ataque, eles estavam até construindo instalações militares nas ilhas, ligando-as como uma corrente. Se Konoha ousasse usar as ilhas como trampolim, eles seriam imediatamente cercados pelo exército da Vila da Névoa. Para piorar as coisas com o início da guerra, o mar estava constantemente envolto em névoa. Não só a visibilidade estava limitada, mas até mesmo os ninjas sensoriais de Konoha foram significativamente afetados. Não há nada de novo até agora. Nara Shikaku também não esperava que a guerra evoluísse dessa forma. A Vila da Névoa era realmente muito astuta. Não havia uma batalha propriamente dita ainda, mas muitas áreas já estavam sofrendo com os ataques furtivos da Vila da Névoa. Havia até sinais de atividade ninja da Vila da Névoa perto da Terra dos Rios. Com a Vila da Névoa tomando a iniciativa, Konoha estava tendo dificuldades para responder. Eles tinham que encontrar uma maneira de destruir os navios de guerra da Vila da Névoa. Mesmo que não pudessem destruir todos, precisavam eliminar pelo menos alguns deles. Depender apenas da aldeia para construir navios de guerra não seria suficiente. E tomar navios mercantes também não era uma opção sensata. A Vila da Névoa adoraria que os ninjas de Konoha partissem para o mar aberto para lutar contra eles. Se Konoha caísse nessa armadilha, a Vila da Névoa estaria rindo enquanto dormia. Ficar sentado e receber os golpes também não era o estilo de Orochimaru. Eles precisavam forçar Yagura a uma batalha direta. Konoha não tinha medo de um choque frontal com a Vila da Névoa, mesmo que o mar fosse o território da Vila da Névoa. O que Konoha temia era que a Vila da Névoa lançasse ataques aleatórios aqui e ali, com a iniciativa nas mãos da Vila da Névoa. Isso manteria Konoha na defensiva. Forçar a Vila da Névoa a uma batalha em grande escala não foi difícil. Se a Vila da Névoa quisesse se esconder, Konoha poderia simplesmente seguir em frente. Ou eles poderiam encontrar uma maneira de destruir algumas das naves de guerra da Vila da Névoa. Se seus navios de guerra fossem destruídos, a Vila da Névoa não seria capaz de construir substitutos rapidamente, não lhes deixando outra escolha a não ser enfrentar Konoha diretamente. Parece que tudo superou minhas expectativas. De repente, Orochimaru soltou uma risada inexplicável. Shikaku, seu assistente, estava completamente confuso. O que tinha ido além de suas expectativas? Orochimaru-sama, você poderia, por favor, não falar assim consigo mesmo? É muito difícil para mim, como seu subordinado, acompanhar. Mesmo com meu alto QI, é difícil adivinhar o que seus murmúrios significam. Trabalhar para Orochimaru foi realmente exaustivo. Shikaku. Orochimaru-sama. Nara Shikaku se endireitou e deu um passo à frente em resposta. Envie uma mensagem para a vila. Diga ao terceiro grupo de reforços ninja para partir o mais rápido possível. Além disso, informe o velho para enviar o esquadrão de Takuya. Preciso do apoio deles. Sim, senhor. Shikaku abriu um pergaminho em branco e começou a escrever enquanto mantinha um olho em Orochimaru. Ele se perguntou se Orochimaru escolheria enviar Sakuma Taki. Para ser franco, se alguém pudesse lidar com os ninjas da Vila da Névoa, Sakuma Taki seria quem lhes daria trabalho. Mas infelizmente, Orochimaru não tinha intenção de chamar Sakumo. Ele só precisava do esquadrão de Takuya para ajudá-lo, junto com o terceiro grupo de reforços de Konoha. Do lado de Konoha, Orochimaru estava se sentindo incomodado, mas as coisas não estavam muito melhores do lado da Vila da Névoa. Desde que o terceiro Mizukage declarou guerra a Konoha, muitos ninjas da Vila da Névoa estavam preparados para uma luta total com Konoha. Mas quando Yagura foi nomeado comandante da linha de frente, ele não tinha intenção de se envolver diretamente com Konoha. Em vez disso, ele continuou enviando pessoas em ataques de assédio e ataques furtivos, usando táticas de bater e correr. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas na vila ficaram insatisfeitas, principalmente os 7 espadachins ninja. Embora tivessem perdido Sameada, a Vila da Névoa escolheu novos membros para se juntar aos 7 espadachins ninja. Que covarde! JZ Biva encostou-se na murada do navio, fazendo um comentário proposital. Parece que o inimigo foi enganado pelo nosso estimado comandante e em breve será derrotado sem luta. As palavras de JZ arrancaram risadas dos outros. Embora Yagura tenha sido nomeado comandante, muitos na Vila da Névoa não o respeitavam. Os 7 espadachins ninja, em particular, não concordavam com ele. E não foram apenas os 7 espadachins ninja. Muitos outros também se divertiram. Eu sei que você quer matar Takuya Yagami de Konoha e recuperar Sameada. Eu também sei que você está infeliz comigo, e você quer enfrentar o inimigo de frente em vez de ser enviado em missões furtivas. Yagura, imperturbável pela zombaria, respondeu provocativamente. Quer você goste ou não, você terá que lidar com isso porque o Mizukage e os anciãos me nomearam como comandante, não qualquer um de vocês.
TCH, não fique convencido. Um dia, eu vou arrancar sua cabeça. JZ zombou, confrontando Yagura diretamente na frente de muitas pessoas. Yagura não se importou. Ele cruzou os braços e disse friamente: só os fracos recorrem a palavras venenosas para provocar os outros. Para ser honesto, não tenho muita fé em vocês, 7 espadachins ninja. Não se esqueça de como Fubuki Suikazan foi morto, atingido com um golpe, seu coração perfurado sem nenhum sinal de luta. Talvez você pense que Takuya Yagami é apenas uma criança e me veja como um covarde que não ousou lutar com ele. Espero que quando você encontrar Takuya Yagami, você ainda consiga rir. Bum. Uma enorme onda de chakra irrompeu de Yagura, focando nos 7 espadachins ninja. Não pensem que só porque vocês são guerreiros especialmente treinados da aldeia, vocês têm o direito de me desafiar. Se você tentar isso de novo, não hesitarei em levar suas cabeças de volta ao Mizukage e aos anciões para espiar sua arrogância. Yagura. Com aquela enorme explosão de chakra, Yagura se transformou de uma pequena figura nada imponente em um monstro aterrorizante. Os 7 espadachins ninja não conseguiam mais rir. Cada um deles olhava Yagura com cautela, preparando-se secretamente para qualquer coisa. Com a crescente influência do regime da névoa sangrenta, não era mais incomum que os ninjas da névoa repentinamente se voltassem contra seus companheiros. Tornou-se tão frequente que quase não dava para notar. Afinal, muitos ninjas eram culpados de tais atos. Falando em se voltar contra seus companheiros, os 7 espadachins ninja lembraram que Yagura era o mais implacável quando se tratava de derrotar os seus. Capítulo 282. Isso não é mirar nos Uchiha de forma muito óbvia? Apesar de seguirem apenas ordens para perseguir alvos, os 7 espadachins ninja não continuaram a provocar Yagura. Por mais que não quisessem admitir, Yagura era genuinamente mais forte que eles. Se eles pressionassem Yagura longe demais e ele decidisse lidar com eles primeiro, não seria mais divertido. Por mais que gostassem de provocar, suas vidas ainda eram importantes. Mesmo assim, JZ Biva permaneceu teimoso. Você não viverá para ver esse dia. Quando eu encontrar Takuya Yagami, eu pessoalmente cortarei sua cabeça com minha lâmina do carrasco, e mostrarei a você, Yagura, que os chamados gênios não passam de uma piada. Espero que você consiga cumprir isso. Yagura olhou para JZ Biva como se ele fosse um idiota. Mesmo em Konoha havia muitos conflitos internos. Na Vila da Névoa, onde matar seus próprios companheiros era mais fácil do que abater porcos, conflitos internos eram ainda mais intensos. Era perfeitamente normal que as pessoas ficassem insatisfeitas com Yagura. Se todos obedecessem a Yagura sem questionar, essa seria a verdadeira surpresa. Yagura tinha plena consciência de que muitos não o respeitavam, mas ele não se importava, porque ele detinha o poder. Contanto que essas pessoas não cruzassem a linha, ele simplesmente as ignoraria. A porta do escritório do Okage se abriu quando Tsunade entrou, bocejando. Velho, o que é tão urgente? O departamento de logística está ficando louco. Se não for importante, não me incomode. Geralmente ocioso, mas em tempos de guerra constantemente ocupado. Essa era a natureza do departamento de logística. Durante a guerra, cada pedaço de suprimento precisava da supervisão pessoal de Tsunade. Sem mencionar que Takuya a instruiu a ficar de olho nas coisas, não deixando espaço para Danzo aproveitar qualquer vantagem. Isso só fez a carga de trabalho de Tsunade ficar mais pesada. Você está fazendo um ótimo trabalho. No entanto, Orochimaru enviou uma mensagem solicitando que o esquadrão de Takuya acompanhe o terceiro lote de reforços para as linhas de frente. Ele precisa do esquadrão de Takuya como ponta de lança para romper a cadeia de defesa da Vila da Névoa e forçá-los a um confronto direto. O terceiro Hokage entregou a Tsunade o pergaminho de Orochimaru. Tsunade abriu folheando o conteúdo enquanto fazia um comentário sarcástico. Orochimaru não está preocupado com alguém roubando sua glória desta vez? Tosse tosse. O terceiro Hokage pigarreou, fingindo não ouvir aquilo. Após seu compromisso com Tsunade, o terceiro Hokage parou de interferir em qualquer coisa relacionada a Takuya. Ele também parou qualquer tentativa de atingir Takuya. Na verdade, sempre que Takuya estava envolvido em alguma coisa, ele abordava Tsunade diretamente, em vez de contatar o próprio Takuya. Quanto às ambições de Orochimaru, o terceiro Hokage sabia, mas optou por não abordá-las. Não era estranho que Orochimaru quisesse competir pela posição de Hokage. Afinal, Orochimaru era seu discípulo. Havia algo de errado com ele querer competir pelo Hokage? Isso era esperado. O terceiro Hokage também favoreceu o potencial de Orochimaru. Pelo menos, até Tsunade fazer o movimento, Orochimaru tinha uma grande chance. Porém, verdade seja dita, o terceiro Hokage não tinha intenção de se aposentar tão cedo. Entendo. Vou falar com eles. Só isso. Estou tão ocupada e exausta, disse Tsunade, acenando com desdém enquanto pegava o pergaminho e saía do escritório do Hokage. Vamos torcer para que tudo corra bem, murmurou o terceiro Hokage, olhando na direção do litoral. Essa guerra aconteceu muito repentinamente, e Konoha não teve escolha a não ser lutar de frente contra a Vila da Névoa. Se a Vila da Névoa quisesse uma briga, Konoha aceitaria. Render-se? Konoha não se curvaria a ninguém. Quando Tsunade abriu a porta, o aroma de comida imediatamente a saudou, tirando-a da sonolência e revivendo seu espírito. Isto é de Orochimaru. Ele precisa que o esquadrão de Takuya acompanhe o terceiro grupo de reforços para as linhas de frente para ajudar na batalha. Takuya observou Tsunade pegar seus hashis e começar a comer sem hesitar, como se não comesse há dias. Sua exibição voraz chocou Kushina, Minato e Navaki. Sentindo-se um pouco preocupado, Navaki gentilmente ofereceu um pedaço de carne à irmã e perguntou cautelosamente: Irmã, há quanto tempo você não come? Se perder. Tsunade olhou feio para ele, com as bochechas inchadas de comida, assustando Navaki e fazendo-o recuar para se sentar ao lado de Minato. Ele não ousou se aproximar de Tsunade novamente. Tsunade não se importou e murmurou enquanto comia. Esses últimos dias foram um inferno. Eu mal comi desde a noite passada e também não dormi.
Finalmente consegui um tempo para descansar, mas assim que adormeci, fui acordado e tive que ir ao escritório do Hokage. Preciso de uma boa refeição e dormir um pouco antes de voltar ao trabalho ou vou desmaiar. Você geralmente é o mais relaxado, mas durante a guerra, você é o mais ocupado. Ser chefe do departamento de logística não é uma tarefa fácil. O terceiro grupo de reforços incluirá vários membros do Uchiha, certo? Takuya lembrou-se de Tsunade mencionando que além da vanguarda, o segundo e o terceiro lotes de reforços incluíam um número significativo de membros do clã. Principalmente o terceiro grupo, que tinha um grande número de membros Uchiha. Danzo disse que há muitos ninjas Uchiha, e sua força é bem conhecida, então faz sentido mobilizar mais deles. Tsunade explicou entre mordidas. Eu sabia que Danzo não estava tramando nada de bom. Claro, o clã Uchiha tinha muitos ninjas, e sua força individual era impressionante. Mas o problema era que os Uchiha eram especialistas em liberação de fogo. Enviá-los para lutar contra os ninjas da Vila da Névoa no litoral ou mesmo em mar aberto. Isso é ridículo. Liberação de fogo seria quase inútil nessa situação. Danzo realmente é algo. Inventaram uma desculpa dessas, e o terceiro Hokage até aprovou. Nesse ponto, muitos membros Uchiha provavelmente estavam xingando. O clã Uchiha já havia contribuído com um grupo de ninjas, e agora eles estavam sendo solicitados a enviar um segundo grupo. Se isso não tinha como alvos Uchiha, então o que era? E eles estavam sendo enviados para lutar contra a Vila da Névoa. Qualquer pessoa com um mínimo de cérebro conseguiria descobrir o que acontece quando um bando de usuários de liberação de fogo enfrenta especialistas em liberação de água. Água vence fogo, não é apenas um ditado. Embora muitos Uchiha tivessem a liberação de relâmpago como sua segunda natureza de chakra, Danzo realmente não está tramando nada de bom. Ele nunca foi uma boa pessoa. Ele está sempre tentando me monitorar e me manter sob o controle da divisão da raiz. Kushina entrou na conversa, listando suas queixas contra Danzo. Se ela tivesse que escolher a pessoa que mais odiava em Konoha, sem dúvida seria Danzo. Até Minato e Navaki não gostaram da presença de Danzo. Mas de alguma forma, Danzo conseguiu manter sua posição no círculo de liderança de Konoha. Ao ouvir as reclamações de Kushina, Takuya sorriu e a provocou. Da próxima vez que ele tentar algo, apenas faça Kurama disparar uma Bijudama no quartel-general da raiz. Aposto que depois de alguns golpes, ele vai parar de mexer com você. Essa é realmente uma boa ideia. Kushina pareceu intrigada. Afinal, onde fica a sede da raiz? Kurama vai encontrar. Confie nele. Se alguém pudesse encontrar a sede da raiz, seria Kurama, com suas incríveis habilidades sensoriais. Você está louco? Encorajando Kushina a fazer algo assim. Minato e Navaki ficaram sem palavras, embora a ideia fosse estranhamente tentadora. Se a sede da raiz explodisse, seria um espetáculo. Danzo provavelmente ficaria furioso. Quem sabe, talvez uma única Bijudama pudesse acabar com Danzo completamente. Já chega. Uma coisa é brincar sobre fazer isso fora da vila, mas você não pode simplesmente jogar uma Bijudama dentro da vila. Tsunade estava com dor de cabeça. Takuya estava realmente encorajando Kushina a fazer algo assim bem na frente dela? E pior, Kushina parecia estar considerando seriamente isso. Tsunade estava genuinamente preocupada que um dia, se Kushina tivesse um dia ruim, ela poderia lançar uma Bijudama na sede da raiz. Isso seria um desastre. E não era como se Kushina fosse alguém que você pudesse controlar facilmente. Se ela ficasse brava o suficiente para deixar Kurama tomar conta de seu corpo, os resultados seriam, bem, digamos que não seriam nada bonitos. Capítulo 283. Se você não consegue lidar com isso, é melhor entregar o poder. Takuya riu muito. Então, você tem que ficar de olho em Danzo. Não deixe ele brincar. Ele sempre teve planos de controlar Kushina. Para pessoas como ele, você tem que ser durão. Se você for muito mole, ele será o primeiro a pregar peças sujas em você. Tosse, tosse. Minato interrompeu com um sorriso amargo. Takuya, chega. Receio que se você continuar falando, a Anbu nos convidará para um chá mais tarde. Ah, pare com isso. Do que você tem medo? Seu professor é Jiraiya. A Anbu não ousaria mexer com você. Eu nem estou preocupado, então por que você está? No passado, onde quer que Kushina fosse, a Anbu sempre a vigiava de perto. Mas as coisas eram diferentes agora. Kushina tinha liberdade total desde que não deixasse Konoha. Eu realmente queria poder ir com vocês para a terra dos redemoinhos. Desde que chegou em Konoha, Kushina nunca havia saído da vila. Ela ansiava por visitar as ruínas da terra dos redemoinhos. Mas a aldeia não permitiu que ela saísse. Com sua força, Kushina poderia facilmente forçar sua saída se quisesse. Mas sendo bondosa, ela não queria causar problemas para Tsunade. Takuya bagunçou o cabelo dela e sorriu. Haverá uma oportunidade. Quem sabe? Talvez ela apareça em breve. Que tipo de oportunidade? Tsunade largou os hashis e levantou as orelhas. Não apenas ela, mas Minato e Navaki também olharam curiosos, enquanto Kushina ficou ainda mais animada. Vendo a curiosidade deles, Takuya agiu misteriosamente. Os segredos do céu não podem ser revelados. Eka! Minato e Navaki instintivamente o rejeitaram. Kushina e Tsunade reviraram os olhos em sincronia. Ele está brincando com a gente? Os segredos do céu não podem ser revelados. Sério? Depois de alguns anos separados, o esquadrão de Takuya finalmente se reuniu e retornou ao campo de batalha. Os três deixaram Konoha junto com a terceira leva de reforços rumo às linhas de frente. O que surpreendeu Takuya foi ver Mikoto Uchiha entre as forças de apoio. Você também vem? Embora Mikoto tivesse a força de um Jonin, Takuya não achava que os Uchiha seriam desesperados o suficiente para enviar alguém como ela, que normalmente lidava com tarefas administrativas para a guerra. Como vocês estão indo para a linha de frente, combinei com o clã para trocar de papéis.
Além disso, não saio da vila há alguns anos. Mikoto sorriu gentilmente enquanto abria uma lancheira que havia trazido. Você provavelmente ainda não comeu, certo? Aqui coma alguma coisa. Pode não haver muito tempo para descansar na estrada. Sempre tão atencioso, Mikoto. Você sabe que não tive a chance de comer. Contanto que você goste. Mikoto sorriu docemente. Não muito longe dali, Minato e Navaki sentiam-se satisfeitos antes mesmo de começarem a comer. Meu Deus, se cometi um pecado, me atinja com um raio como punição. Não me faça sofrer vendo esses dois enfiando carinho na minha cara. Vou explodir de tanta doçura forçada. Minato, Navaki, vamos. Fiz um pouco para vocês também. Suspiro, chegando. Quem se importa em ser solteiro? Encha o estômago primeiro, depois se preocupe com isso. Por mais que o amor fosse avassalador, a fome era um problema real. Que casal de idiotas sem esperança. Takuya olhou para eles com desdém. Há poucos momentos, eles estavam agindo com nojo, fingindo se encolher. Mas agora, assim que ouviram que havia comida, eles correram sem hesitar. Era esperado que Navaki fosse um palhaço, mas até você, Minato? Acontece que ser palhaço é contagioso. Devido ao grande número de pessoas, o grupo inteiro levaria 2 dias para chegar às linhas de frente na terra dos redemoinhos. Se fosse apenas um pequeno esquadrão viajando a toda velocidade, eles poderiam ter chegado em um dia. Takuya, podemos conversar um momento? No caminho, Uchiha Fugaku, que liderava pessoalmente as tropas de apoio, se aproximou de Takuya. Claro, nesse ponto, Takuya não precisava mais evitar ser associado ao clã Uchiha. Enquanto ele não se juntasse oficialmente ao clã, o terceiro Hokage não usaria isso contra ele. Ouvi dizer que sua esposa deu à luz um menino saudável. Sim, mencionar isso trouxe um sorriso raro e caloroso ao rosto normalmente estoico de Fugaku. Itachi. O nome dele é Uchiha Itachi. Sem Mikoto, Uchiha Fugaku teria se casado muito antes do que na linha do tempo original. Então, o filho deles também nasceu antes. Talvez fosse o destino. O filho obediente ainda tinha vindo a este mundo e era chamado Uchiha Itachi. Porém, agora Itachi era um pouco mais velho do que na série original. Ele tinha aproximadamente a mesma idade de Shizui Uchiha. Ignorando os olhares dos ninjas da Anbu, Fugaku e Takuya se distanciaram do grupo, caminhando em um ritmo tranquilo. Olhando para o céu azul, Fugaku suspirou profundamente. Eu já pensei que meu pai era muito teimoso, que ele lidava mal com muitas coisas, especialmente com o relacionamento entre a vila e o clã. Mas agora que estou na posição dele, percebo que as coisas não são tão simples quanto eu imaginava. Uma família com 3 facções diferentes. Como poderia ser simples? Takuya não pôde deixar de admirar a complexidade do Uchiha. Mas se os Uchiha pudessem se unir e Fugaku parasse de ser tão cauteloso, a vila ainda ousaria atacá-los tão descaradamente? Nesse ponto, nem mesmo o terceiro Hokage conseguiria dormir em paz. Por exemplo, se os Uchiha causassem alguma agitação durante a guerra, os superiores estariam em grandes apuros. Durante a guerra, muitos dos lutadores mais fortes da vila estavam fora, lutando do lado de fora. Se os Uchiha criassem problemas naquele momento, a vila não seria capaz de responder duramente. Se as coisas saíssem do controle, isso poderia levar à destruição mútua. Os inimigos de Konoha provavelmente acordariam rindo só de sonhar com tal cenário. Há pessoas demais competindo pelo poder, disse Takuya sem rodeios, apontando o maior problema dos Uchiha. Há muitas facções, falcões, pombas, centristas. E além disso, há um chefe de clã que não tem determinação. Uchiha Fugaku. A primeira parte da declaração de Takuya fez Fugaku se sentir um tanto validado, mas o comentário final o deixou atordoado. Um chefe de clã que não tem determinação? Takuya estava falando dele? Você não entende, não me venha com essa. Takuya o interrompeu sem hesitar. Olha, eu não gosto de alguns dos velhos do clã Uchiha, mas eles ainda são a família da minha mãe, então eu vou te dar um conselho. Se você continuar se comprometendo, certas pessoas vão tirar vantagem e te pressionar ainda mais. Dada a situação atual, se vocês não têm coragem de fazer mudanças, é melhor entregar o poder àqueles anciãos belicosos. Pelo menos eles podem fazer os superiores se sentirem ameaçados. Mas você, Takuya balançou a cabeça, sem mostrar misericórdia em sua crítica. Tudo que vejo de você, Fugaku, é comprometimento e recuo, sem nenhum sinal de força. Na verdade, você demonstra força, mas apenas dentro do clã. Fora dele, você é tudo sobre compromisso. Acorde. Se você nem sequer tem a determinação de reformar seu próprio clã, que direito você tem de melhorar as relações entre os Uchiha e a vila? Esse chamado relacionamento ruim nem é sobre a vila inteira. São apenas os superiores mirando os Uchiha. Claro, as ações do clã os tornaram impopulares com os moradores, mas isso é apenas antipatia. Os superiores? Não é só antipatia, eles realmente querem se livrar de você. Só espero que os Uchiha não desapareçam sob sua supervisão. Depois da guerra, farei com que Mikoto e a tia saiam do complexo Uchiha. Se seu clã quer se autodestruir, não o arraste com você. Deixando o perplexo Fugaku para trás, Takuya retornou ao grupo. Capítulo 284. Orochimaru. Falando mal de mim bem na minha cara? Deixando o atordoado Uchiha Fugaku para trás, Takuya retornou ao grupo. Tirar todas aquelas palavras do peito foi ótimo. Takuya queria dar um pedaço da mente de Fugaku desde que assistiu Naruto em sua vida anterior. Agora, ele finalmente teve seu desejo realizado. Ele não estava brincando sobre tirar Mikoto do complexo Uchiha também. Quando a guerra acabasse, ele começaria a trabalhar nisso. A Anbu relatou secretamente a conversa entre Takuya e Fugaku para a aldeia, mas Takuya não se importou nem um pouco com isso. Desde que foi repreendido por Takuya, Fugaku ficou com uma cara feia, o que deixou o resto dos membros Uchiha confusos e sem noção. O que exatamente Takuya disse ao chefe do clã? Foi o suficiente para deixar Fugaku de mau humor. Alguns até abordaram Mikoto em particular, perguntando se ela poderia descobrir com Takuya o que os dois haviam conversado. Infelizmente para eles, Mikoto recusou.
Ela não tinha interesse no que Takuya e Fugaku discutiam. Se Takuya não trouxesse isso à tona por conta própria, ela não iria perguntar. O grupo marchou nem muito rápido nem muito devagar, chegando ao acampamento costeiro 2 dias depois, exatamente como esperado. Com a chegada da terceira onda de reforços, as forças de Konoha na costa agora somavam mais de 2.500. Na guerra com Kirigakuri, Konoha adotou uma estratégia de elite, em vez de enviar massas de soldados descartáveis para a frente. Batalhas navais eram extremamente hostis a ninjas de baixa patente. Em terra, até mesmo um genin poderia ter uma chance de sobreviver a uma batalha, mas no mar, quando a luta se tornava feroz, a sobrevivência para shinobi mais fracos era um desafio em alto nível de dificuldade. Como os campos de batalha podiam mudar da terra para o mar ou até mesmo para pequenas ilhas, o acampamento de Konoha foi dividido em um acampamento principal e um subacampamento. O acampamento principal, sob o comando de Orochimaru, ficava no litoral, enquanto o subacampamento ficava na terra dos Redemoinhos, com Jiraiya no comando. Orochimaru e Jiraiya usaram suas invocações para passar mensagens rapidamente, então, embora os acampamentos estivessem distantes, a comunicação não era um problema. A razão para montar 2 acampamentos era que a iniciativa estava nas mãos de Kirigakuri. Se Konoha tivesse colocado seu acampamento principal no posto avançado da terra dos Redemoinhos, teria sido fácil para Kirigakuri interceptar suprimentos e reforços, ou até mesmo cercar suas forças. Mas Orochimaru não era alguém com quem se pudesse mexer facilmente. Ele montou os campos principal e secundário de modo que o campo principal sempre pudesse emitir comandos da retaguarda, enquanto o subcampo respondia aos ataques inimigos pela frente. Com Jiraiya no comando do subacampamento, Orochimaru não se preocupou em entregá-lo. Apesar da falta de confiabilidade de Jiraiya em algumas áreas, ele era confiável em momentos críticos. Assim, a configuração do campo principal e do subcampo foi finalizada. Na prática, a decisão de Orochimaru provou-se correta. Com os acampamentos apoiando-os aos outros, as tentativas de assédio e emboscada de Kirigakuri terminaram todas em fracasso. É o Takuya? Sim, é ele. Ouvi dizer que não muito tempo atrás, seu esquadrão completou uma missão no mar, onde mataram o Shigaki Fubuki dos 7 espadachins ninja e forçaram Yagura a recuar. Ele está carregando a espada sameada nas costas. Kirigakuri tentou negociar para recuperá-la, mas a vila recusou. No acampamento, vários shinobi que conheciam Takuya cochichavam entre si. Navaki se inclinou para perto de Takuya e murmurou: "Eu não esperava que você fosse tão conhecido. Quase ninguém me reconhece ou a Minato. Então, você quer se tornar famoso?" Os olhos de Takuya brilharam maliciosamente quando ele perguntou. Claro! Quem não gostaria disso? Além das necessidades básicas, as pessoas não vivem por poder, ideais e reputação? Navaki não foi diferente. Então é fácil. Apenas grite que Yagura é baixinha, e eu garanto que você ficará famosa imediatamente. Sua informação estará na mesa de Yagura em pouco tempo. Dane-se. Que tipo de ideia ruim é essa? Você acha que sou tão ingênuo assim? Navaki lançou a Takuya um olhar que dizia: "Você está brincando comigo?" Ha. Minato não conseguiu evitar rir. Anteriormente, Takuya havia zombado de Yagura por ser baixo, mas Yagura sabiamente escolheu não se envolver e se retirou. Apesar de sua retirada, Minato tinha certeza de que Yagura devia estar furioso com Takuya. Pessoas como Yagura certamente odiavam quando outros apontavam suas falhas. A altura sempre foi um ponto sensível para o clã de Yagura. Todos os homens eram baixos e pareciam crianças. Takuya, Orochimaru quer que todos vocês vão diretamente para o posto de comando. Nara Shikaku, que estava esperando, aproximou-se deles. Parece que Orochimaru está ansioso. Takuya brincou, dando um tapinha no ombro de Shikaku. Trabalhando com Orochimaru, ele não tentou dizer ou fazer nada estranho para você, tentou. Enquanto falava, Takuya circulou Shikaku, como se tentasse confirmar se Shikaku estava sem alguma parte. Várias linhas pretas apareceram na testa de Shikaku. Minato e Navaki também fingiram dar uma olhada em Shikaku, fazendo questão de assustá-lo. Você deveria ter cuidado. Orochimaru-sensei gosta de conduzir experimentos estranhos como: "Eu sou realmente tão assustador?" Enquanto Takuya e os outros estavam ocupados provocando Shikaku, uma voz familiar, um tanto divertida, falou. Takuya e Minato permaneceram calmos, mas Navaki imediatamente soltou Shikaku e se virou, sorrindo timidamente ao ver Orochimaru não muito longe. "Sensei, quando você chegou aqui? Você é o comandante das linhas de frente. Você não deveria estar no posto de comando? Por que você está aqui?" "Estou aqui desde que vocês começaram a brincar comigo." Orochimaru não ficou chateado, sorrindo enquanto dizia: "Eu não sabia que era tão assustador, o suficiente para fazer até meus alunos se preocuparem em perder alguma coisa. Agora foi a vez de Shikaku assistir ao show." "Navaki, não pensei que Orochimaru-sensei apareceria de repente. Isso é tão estranho. O que devo fazer? Estou prestes a morrer de vergonha." Ha. Takuya e Minato riram tanto que mal conseguiam ficar de pé. "Vocês dois ainda estão rindo?" O rosto de Navaki ficou vermelho de vergonha, e ele olhou para eles, mas sua tentativa de ser feroz não assustou ninguém. "Tudo bem, sigam-me", Orochimaru disse depois de um momento, não querendo envergonhar muito seu aluno. Ele se virou e liderou o caminho para o posto de comando, o grupo ficando atrás dele. Capítulo 285. Um dia, nós também desfrutaremos de privilégios. Ao entrar no posto de comando, Orochimaru sentou-se no assento principal, e Nara Shikaku imediatamente assumiu seu papel como assistente. Ele obedientemente ficou ao lado de Orochimaru, entregando os documentos preparados para o trio. Enquanto Takuya, Minato e Navaki examinavam os documentos e informações, Orochimaru calmamente começou a preparar chá, parecendo que planejava tomar algumas xícaras. Essa guerra não seria fácil. Enquanto lia os relatórios, Minato franziu a testa. Kirigakuri era muito astuto, nunca enfrentando Konoha de frente, em vez disso recorrendo a emboscadas constantes.
Como eles tinham a iniciativa, Kirigakuri podia ditar o ritmo da batalha, enquanto Konoha ficava respondendo passivamente. Sensei, estamos realmente em desvantagem aqui, disse Navaki, sentindo o peso da situação. Takuya leu em silêncio, evitando qualquer comentário por enquanto. Depois de terminar o chá, Orochimaru serviu uma xícara para todos, e Shikaku empurrou as xícaras em direção ao trio. Sim, estamos de fato em desvantagem. A Terra da Água é uma nação insular, enquanto nós não. Isso significa que Konoha não tem navios de guerra suficientes, nos colocando em desvantagem sempre que uma guerra chega ao mar, disse Orochimaru lentamente, tomando seu chá com um leve sorriso. Não havia o menor indício de ansiedade em seu rosto. Depois de guardar os documentos, Takuya falou, tendo descoberto o plano de Orochimaru. Você quer quebrar a cadeia de ilhas de Kirigakuri, certo? Kirigakuri havia construído instalações militares em muitas ilhas pequenas, precisamente para evitar que Konoha as usasse como trampolins para uma invasão. Não importa quem tivesse a iniciativa, se Konoha lançasse um ataque direto a Kirigakuri, Yagura seria forçado a abandonar sua vantagem e retornar para se defender. Nesse ponto, Kirigakuri perderia a vantagem. Além de emboscar e interromper as linhas de retaguarda, eles não teriam mais nenhuma vantagem importante. Em vez disso, eles precisariam se preocupar em se defender contra o ataque total de Konoha. Exatamente, Orochimaru assentiu, confirmando o palpite de Takuya. Preciso de uma força capaz de ser a ponta de lança, rompendo a cadeia de ilhas de Kirigakuri, capturando algumas delas e avançando cada vez mais para perto de Kirigakuri, forçando-os a uma batalha frontal. Esta ponta de lança precisa de força suficiente. Se eles forem muito fracos ou medianos, mesmo que consigam passar, eles se encontrarão em uma crise, incapazes de forçar um confronto direto. Orochimaru clássico. Quando ele se movia, era sempre grande e ousado. Takuya não pôde deixar de admirar sua abordagem ousada. Orochimaru sorriu. Seu esquadrão, Takuya, será essa ponta de lança. Acredito que você pode completar essa missão. Claro, Jiraiya estará apoiando você junto com cerca de 20 jonins adicionais. Como ponta de lança, a força precisava ser poderosa, mas não muito grande. A ponta de lança quebraria a linha inimiga, enquanto as forças maiores seguiriam, pressionando o avanço passo a passo. Era uma missão extremamente perigosa para a ponta de lança. Um movimento errado poderia levar ao cerco e à aniquilação completa. É por isso que Orochimaru havia segurado a ação até que o esquadrão de Takuya chegasse. Ele confiava que Takuya não o decepcionaria e também queria ver o quão forte Takuya havia se tornado. Já fazia vários anos, e Orochimaru não acreditava que Takuya tivesse permanecido estagnado todo esse tempo, mesmo que a pequena raposa branca não tivesse aparecido recentemente. Parece uma missão desafiadora, disse Takuya, levantando uma sobrancelha, seu interesse despertado. Essa missão parecia muito divertida, seria intensa. O comandante do lado de Kirigakuri era aquele baixinho Yagura. Uma vez que eles atravessassem a cadeia de ilhas, Yagura certamente ficaria furioso. Takuya se perguntou se, quando as coisas ficassem desesperadoras, Kirigakuri libertaria o Três Caudas. Vá descansar por enquanto. Amanhã de manhã, vá para o acampamento País do Redemoinho. Os outros participantes desta missão se juntarão a vocês lá, Orochimaru instruiu, gesticulando para Shikaku providenciar acomodações para o trio. Ele até mesmo preparou cuidadosamente suprimentos de comida para eles, assim como bastante lenha na tenda para Takuya cozinhar. Nunca pensei que teríamos privilégios especiais como esse, disse Navaki. Orochimaru havia arranjado tudo para eles, deixando o trio sem nenhuma preocupação no mundo. Até Shikaku deu a eles um olhar peculiar, uma mistura de inveja e perplexidade. Quase 3.000 shinobi de Konoha estavam envolvidos no esforço de guerra, e se alguém contasse aqueles que lidavam com a logística, o número excedia 3.000. Nenhum deles recebeu tratamento especial, até mesmo o próprio Orochimaru manteve as coisas o mais simples possível. A única exceção foi o esquadrão de Takuya. O que há de errado? Takuya disse, dando um tapinha no ombro de Minato. Não me diga que você não quer esse tipo de tratamento? Você prefere se amontoar em uma barraca, roendo rações secas e comendo comida de acampamento sem gosto? Ou talvez você não tenha tido o suficiente disso durante a campanha do País do Rio? O sorriso de Minato congelou um pouco, e ele rapidamente pulou. Vou acender o fogo e ferver um pouco de água. Aquele sentimento miserável, Minato não queria passar por isso de novo. Claro, pode parecer errado desfrutar de privilégios especiais, mas quem em sã consciência escolheria dificuldades em vez de conforto quando tivesse a chance? Além disso, era apenas uma pequena refeição privada, não era como se estivessem fazendo algo imperdoável. Assim que a refeição ficou pronta, Orochimaru chegou, com Shikaku a tiracolo, claramente ali para se aproveitar do jantar. Shikaku, que estava resmungando antes, comeu com grande entusiasmo, mostrando que era só conversa e nada tinha coragem. Era estranho, a maioria dos membros do clã Nara eram altamente inteligentes, mas sua inteligência emocional quando se tratava da vida cotidiana era bem deficiente. Especialmente quando se tratava de maridos dominados, parecia ser uma característica da família. Parecia que não importava o quão gentil uma mulher fosse antes do casamento, se ela se casasse com alguém do clã Nara. Seu temperamento se tornaria tão ardente quanto uma pimenta. Takuya imaginou que muito disso se resumia a ser forçado a esse papel. Ele tinha certeza de que qualquer mulher, não importa o quão paciente, iria surtar se passasse horas preparando uma refeição apenas para sua família ignorar por horas. Se houvesse uma razão válida, era uma coisa, mas quando eles não tinham desculpa e ainda atrasavam por horas, isso exigia um tipo especial de teimosia.
Uma vez em seu modo de pensar, os membros do clã Nara poderiam se tornar procrastinadores de classe mundial. Tenho algumas coisas para resolver, então vou deixar vocês todos descansarem. Shikaku, certifique-se de lavar a louça antes de voltar. Depois de comer e beber até ficar satisfeito, Orochimaru prontamente se levantou e foi embora. Shikaku, que estava prestes a segui-lo, congelou no lugar, sua expressão ficando azeda enquanto ele olhava para a pilha de pratos. Lavá-los parecia um incômodo. Por que Orochimaru teve que fazê-lo fazer isso? Como você acabou amigo desse cara? Navaki perguntou, passando um braço em volta dos ombros de Minato enquanto eles observavam Shikaku esfregando pratos relutantemente. Eu acho que os membros do clã Nara são bem divertidos. Eles realmente são. Minato riu sem jeito. Como ele e Shikaku se tornaram amigos ainda era um mistério até para Minato. Talvez fossem farinha do mesmo saco? Não, mas como almas gêmeas. Capítulo 286. Takuya, você entendeu mal o que é comum. Na manhã seguinte, depois de comer, Orochimaru providenciou um navio para levar Takuya e os outros ao acampamento Uzumaki. Eles foram acompanhados por alguns Jonin de Konoha. Era um grupo bastante misto. Uchiha, Hyuga, Sarutobi, Shimura. Ninjas de vários clãs de Konoha se reuniram, incluindo até mesmo os futuros parentes do terceiro Hokage. Sênior, ao ver Shinku, Minato e Navaki se adiantaram para cumprimentá-lo. Nada mal, vocês cresceram. E Shinku inspecionou Minato e Navaki, seu rosto rígido exibindo um sorriso raro enquanto ele os elogiava. Sênior, Takuya também se aproximou. O relacionamento deles não era exatamente próximo, mas era pelo menos mais familiar do que com a maioria das pessoas. Afinal, eles trabalharam juntos durante a Segunda Guerra Mundial Shinobi. Naquela época, Shinku ainda não era um Jonin completo, ele estava apenas no nível de um Jonin especial. Apesar do alto status de Shinku entre os Jonin de Konoha, sua força não era particularmente notável. Ele também se tornou um Jonin relativamente tarde. A razão pela qual ele não conseguiu avançar para Jonin, apesar de ter a força necessária há algum tempo, foi porque Shinku era um especialista severo. Mais especialista do que Navaki costumava ser. Simplificando, seu Taijutsu era mediano, seu Kinjutsu era mediano, seu Ninjutsu era mediano, mas seu Genjutsu era excepcionalmente forte. Você tem se mantido discreto nos últimos anos. Não vi nenhum sinal de você, brincou Shinku, sabendo que Takuya não era mesquinho em certos assuntos. Originalmente eu queria que minha filha Kurenai o aceitasse como mestre, mas ouvi dizer que você não estava interessado em aceitar nenhum discípulo. Que pena. Por favor, não, Takuya riu. Sênior, é melhor você ensinar sua própria filha. Minhas conquistas em Genjutsu são bem comuns, eu não seria capaz de guiá-la bem. Eu só a levaria para o caminho errado se tentasse ser seu professor. Ordinário? Minato e Navaki caíram na gargalhada enquanto Shinku parecia perplexo. O outro Jonin olhou para Takuya com espanto. Você, Takuya, chama isso de comum? Quem foi que controlou um Jonin com Genjutsu em uma idade tão jovem? Até o terceiro Kazekage foi vítima disso. E você chama isso de comum? Esqueça os outros. Mesmo vários Uchiha Jonin não ousariam afirmar que seu Genjutsu era mais forte que o de Takuya. Se Takuya é comum, então o que eles são? Lixo? Balançando a cabeça com um sorriso, Shinku encostou-se na amurada do navio, braços cruzados. Sempre fui curioso. Embora eu tenha ouvido algumas coisas, por que exatamente você não quer ter discípulos? Ouvi até que Sakuma Taki estava bastante ansioso para que você fizesse isso. Sakuma Taki foi direto. Ele não escondeu suas intenções de querer que Takuya ensinasse um segredo a Kakashi. Algumas coisas nunca foram escondidas entre os altos escalões da vila, e foi por isso que, apesar de ter acontecido recentemente, até Shinku sabia. Por que eles são todos tão intrometidos? Vendo que os outros também estavam aguçando os ouvidos, Takuya riu e explicou. Não é realmente um segredo. Tenho certeza de que você já ouviu falar sobre isso. Não é que eu tenha algo contra aceitar discípulos. É que ser um ninja é uma profissão única e perigosa. Muitas vezes as pessoas brigam entre si por diferentes posições. Pais e filhos, irmãos, amigos, até mesmo professores e alunos. Se fossem meus irmãos ou amigos que se opusessem a mim por posições diferentes, eu ficaria triste, mas poderia aceitar. Afinal, estamos todos no mesmo nível. Às vezes, esse é apenas o destino de um ninja. Mas discípulos são diferentes. Não posso aceitar um discípulo que criei pessoalmente, se voltando contra mim por causa de uma postura ou ordens de outra pessoa. Você não deve pensar sempre no pior cenário. Shinku deu um tapinha no ombro de Takuya. Você pensa demais, garoto. Você deveria abrir seu coração e abraçar o mundo. É isso que você deveria fazer. Pai e filho se voltando um contra o outro, irmãos se tornando inimigos, professores matando alunos por posições diferentes ou alunos matando seus professores por ordens. Essas situações eram muito comuns no mundo do Shinobi. Encerrando aquela conversa inadequada, Shinku se virou para olhar o mar enevoado, murmurando irritado. Aqueles bastardos de Kirigakuri são um pé no saco, criando constantemente essa névoa densa. Não só a visibilidade é baixa, mas até mesmo ninjas sensoriais têm dificuldades. Receio que teremos algumas batalhas difíceis pela frente. Só por embarcarem neste navio, eles aceitaram a missão de atravessar o arquipélago como uma unidade de vanguarda. Não se sabia quais perigos eles enfrentariam durante esta missão, e até mesmo os Jonin corriam risco constante de morte. Você pegou a sameada de Kirigakuri. Enquanto você aparecer, eles lutarão com unhas e dentes para tomá-la de volta. Eles tinham se esforçado tanto para formar um grupo de elite, e logo depois de estabelecê-lo, tiveram uma arma retirada. Foi constrangedor. Os 7 espadachins ninja da névoa eram mais sobre as armas do que sobre as pessoas que as empunhavam. As pessoas podiam ser substituídas, mas as armas eram insubstituíveis. Sem suas espadas, os 7 espadachins ninja não passavam de uma piada. Atualmente Takuya carregava essa meada nas costas, exibindo-a por aí, uma clara provocação a Kirigakuri.
Sorrindo, Takuya disse ansiosamente. Eu realmente espero que eles venham atrás de problemas. Talvez eles me tragam as outras 6 espadas também. Ouvi dizer que Kirigakuri se esforçou muito para forjar essas espadas. Se eu conseguisse pegar o resto e as derretesse na terra dos ofícios para forjar outra coisa, imagino se Kirigakuri tossiria sangue de raiva. Ha 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 ha. As palavras de Takuya arrancaram risadas de muitos outros. Se alguém realmente conseguisse pegar as outras espadas e usá-las como material para forjar novas armas, Kirigakuri não estaria apenas tossindo sangue. Eles ficariam furiosos. O navio atracou suavemente no porto de uma das ilhas Uzumaki, e o grupo desembarcou na ilha. Embora eu já tenha estado aqui várias vezes, ainda acho incrível que o clã Uzumaki tenha conseguido fundar um país inteiro, disse Navaki, cheio de admiração pelo feito do clã Uzumaki de construir uma nação. Takuya olhou para ele. É por isso que o clã Uzumaki foi exterminado. Agora, restam apenas um pouco mais de 20 em Konoha. Navaki ficou sem palavras. Tudo bem, você levantou um bom ponto e não tenho nada a dizer em resposta. Na superfície, um clã construindo um país parece impressionante. Mas será que é realmente tão incrível? A menos que seu clã tenha indivíduos poderosos o tempo todo, você é apenas um pedaço de carne suculento aos olhos dos outros. Enquanto você tiver valor, sua ruína será inevitável. O clã Uzumaki foi o exemplo perfeito. Sem uma figura poderosa para manter tudo unido, e embora continuassem sendo um alvo tentador, eles se tornavam presas para qualquer um disposto a dar uma mordida. Quando Konoha decidiu abandoná-los, o clã Uzumaki foi rapidamente destruído. Não apenas as 5 grandes nações Shinobi, até mesmo vilas menores ousaram atacar os Uzumaki. Não importa o quão fortes eles fossem, eles ainda eram apenas um único clã. No final do dia, eles nunca poderiam realmente se comparar a uma nação completa ou outras aldeias. Capítulo 287. Sem alavancagem? Então crie o seu próprio. Na verdade, durante o período dos estados combatentes, o clã Uzumaki e o clã Senju eram muito próximos, frequentemente ajudando o Senju contra os Uchiha. Talvez para provar seu ponto, um Jonin do clã Hyuga mencionou esses eventos passados, sem esquecer de lançar um olhar provocador ao Jonin Uchiha. Infelizmente para ele, o Uchiha Jonin nem sequer reconheceu. Em vez disso, ele cruzou os braços e sorriu. O clã Uzumaki estava simplesmente com medo do Senju, e é por isso que eles escolheram estabelecer sua própria nação. Você realmente acha que eles se juntariam a Konoha? Que diabos? Por que isso voltou para o clã Senju novamente? Takuya não conseguiu deixar de admirar esse cara Uchiha direto. Ele não poderia ter sido um pouco mais sutil? Principalmente porque Navaki ainda estava lá. Embora o clã Senju fosse agora uma coisa do passado, Navaki ainda era um descendente direto do Senju. Tudo bem, isso não é algo que deveríamos estar discutindo agora. Vamos para o acampamento, disse Ishinku, um dos membros mais antigos presentes, dando um olhar discreto para o Hyuga Jonin. Não crie problemas em tempos de guerra. Todo mundo sabe que você não se dá bem com os Uchiha. Os Uchiha são conhecidos por suas personalidades intensas. Por que provocá-los desnecessariamente? Agora veja, você arrastou o clã Senju para isso também. Seguindo a dica de Shinku, o Hyuga Jonin finalmente se acalmou. Takuya e Minato estavam rindo tanto que seus estômagos doíam, enquanto Navaki parecia completamente desanimado. Os clãs Senju e Uzumaki não são parentes distantes? Com um relacionamento tão bom, por que o clã Uzumaki evitaria o clã Senju? Navaki perguntou, confuso. Não era isso que ele sempre ouvia enquanto crescia. Ao ouvir isso, Takuya lançou um olhar simpático para Navaki. Para isso, você precisará perguntar ao seu tio-avô o que ele fez para ajudar, respondeu Takuya. Tio-avô? Navaki ficou perplexo. Seu tio-avô não parecia ter nenhum ressentimento com o clã Uzumaki. Além disso, o clã Uzumaki já havia se mudado há muito tempo para as ilhas da Terra dos Redemoinhos. Depois que Konoha foi estabelecida, eles estabeleceram seu próprio país lá. Naquela época, o líder de Konoha era Shirama Senju, então não deveria ter nada a ver com Tobirama Senju. O que isso tem a ver com meu tio-avô? Seu tio-avô foi cruel o suficiente para ser duro com seu próprio povo, quanto mais com o clã Uzumaki. E além disso, seu clã Senju estava de olho nas mulheres Uzumaki, mas nenhuma de vocês jamais se casou com alguém do clã deles. Com o tempo, era inevitável que o clã Uzumaki se tornasse um bando de solteiros. PFFFT, haha. Minato caiu na gargalhada. Navaki parecia querer bater em alguém. Esse cara realmente não tinha filtro algum, ousando até mesmo fazer piada sobre o segundo Hokage. Mas era verdade? Instintivamente, Ishinku olhou para o rude Uchiha Jonin. O Uchiha pareceu entender imediatamente e disse, lembro-me de ouvir o velho líder do clã dizer que os Senju realmente se casaram com muitas mulheres Uzumaki. Os dois clãs se casaram frequentemente. Ao ouvir sobre reforços, Jiraiya saiu do centro de comando. Ele acenou para Shinku e os outros, então se aproximou de Takuya, Minato e Navaki, ouvindo suas risadas enquanto se aproximava. O que é tão engraçado? Me conte a piada, disse Jiraiya. Nada engraçado. Navaki quase xingou. Ele estava prestes a reclamar com Jiraiya sobre as bobagens de Takuya, mas quando viu o sorriso travesso de Jiraiya, os olhos de Navaki brilharam com uma ideia. Mais cedo, quando chegamos na ilha, vi alguém nadando no mar. Eu disse que era uma mulher, mas eles não acreditaram em mim. A pele deles era tão clara que tinha que ser de uma mulher, acrescentou Navaki. Seu diabinho. Takuya reprimiu uma risada, tossindo enquanto respondia, só porque alguém tem pele clara não faz dela uma mulher. E Minato então? Cale-se. Minato, meio rindo e meio exasperado, retrucou. Sai daqui, cara. Por que você não fala sobre você? Pele clara é igual a mulher? Que tipo de lógica sem sentido foi essa? Alguém nadando, pele clara, provavelmente uma garota? Jiraiya pareceu filtrar automaticamente o resto do que foi dito. Seus olhos já estavam começando a vagar sonhadoramente.
Certo, chega de briga. Vocês todos me esperem no centro de comando. Minato, certifique-se de entreter os outros veteranos. Vou pegar algo bem rápido e volto logo. Professor, Navaki está enganando você. Minato queria cobrir o rosto e fingir que não conhecia Jiraiya. Quão desesperado você deve estar a ponto de perder o controle desse jeito só de ouvir sobre alguém tomando banho, e possivelmente sendo uma menina. É realmente tão sério? Não querendo ver seu professor passar vergonha, Minato rapidamente tentou fazer um sinal para Jiraiya, mas este, com o coração acelerado de excitação, nem percebeu. Depois de instruir Minato, Jiraiya saiu correndo, indo direto para o porto na velocidade da luz. Como havia um pouco de distância entre eles, e Shinku e os outros não ouviram o que Navaki disse. Ao ver Jiraiya partir em direção ao porto, Shinku não pôde deixar de perguntar: Senhor Jiraiya, o que ele está fazendo? Takuya respondeu com uma cara séria. Ele ouviu Navaki dizer que havia alguém de pele clara tomando banho no porto, parecia uma garota. Então ele correu para ver se era realmente uma garota. Shinku sentiu que sua inteligência tinha sido insultada, mas não importava o quão absurdo isso parecesse, Jiraiya realmente acreditou. Ele realmente tinha ido ao porto. Navaki, seu mentiroso. 2 minutos depois, um Jiraiya furioso retornou. Aquilo era definitivamente um cara. Ele gritou. Navaki piscou inocentemente, foi? Talvez eu tenha visto errado. Mas, a pele dele era realmente clara? Claro que foi. E então o silêncio constrangedor desceu. O centro de comando caiu em silêncio, todos olhando para Jiraiya em descrença atordoada. Ele realmente espiaria um cara tomando banho? Perverter. Que pele clara. Eu estava pegando informações para vocês. Jiraiya bufou, tentando salvar sua reputação. Para seu crédito, ele pegou uma pilha de documentos e os jogou na mesa, decepcionando Navaki, que estava esperando para ver um espetáculo. Esses são relatórios que reuni ao me infiltrar nas ilhas vizinhas recentemente. Vá em frente e dê uma olhada. Com uma tosse, Jiraiya ficou sério. O olhar vulgar que ele tinha momentos atrás se foi, substituído por um comportamento solene. Suas habilidades de atuação definitivamente melhoraram. Takuya pensou que se Jiraiya seguisse a carreira de ator, ele poderia facilmente ganhar um Oscar. Embora muitas vezes não fosse confiável, Jiraiya era de fato alguém que podia contar em momentos críticos. Takuya examinou cuidadosamente a informação em sua mão. Ele teve que admitir que Jiraiya era bastante habilidoso em coletar informações. Depois que todos revisaram as informações, Jiraiya começou a falar. Agora que todos estão aqui no acampamento Uzumaki, tenho certeza de que vocês entendem o peso da missão que temos pela frente, disse ele. A próxima missão pode nos levar a um território perigoso, mas tenho confiança de que podemos completá-la. Kirigakure estava contando com ataque surpresa, escaramuçando por todo lugar, recusando-se a se envolver em uma batalha direta. Orochimaru estava ansioso, Jiraiya também estava ansioso. Mas ficar ansioso era inútil, o inimigo tinha a iniciativa. Se não tivermos influência, nós a criaremos. Enquanto Konoha pudesse atravessar a cadeia de ilhas de Kirigakure, seria Kirigakure que ficaria desesperado. Então, eles não teriam escolha a não ser enfrentar Konoha de frente. Enquanto Jiraiya elaborava a missão, a atmosfera no centro de comando ficou pesada. Até Navaki, que normalmente era despreocupado, tinha uma expressão séria. Capítulo 288. Você entrou no modo sábio do Monte Myoku? 20 Jonin com Jiraiya liderando-os. Tal força poderia facilmente destruir vilas menores, exceto lugares como a Megakure com alguém como Ans, o Salamandra. Mas mesmo com tanto poder, essa missão ainda era incrivelmente arriscada. Assim que se aproximassem das ilhas controladas por Kirigakure, eles poderiam ser cercados por suas forças a qualquer momento. Sem mencionar que eles precisavam destruir instalações militares nessas ilhas enquanto estivessem sob cerco inimigo. Eles também tiveram que manter suas posições até que os reforços chegassem. Antes dos reforços chegarem, a pressão sobre eles era imensa, mesmo para alguém como Jiraiya, um Jonin de elite. Entre todos eles, o único que parecia realmente relaxado era Takuya. Claro, se você olhar de uma certa maneira, muitas formigas podem derrubar um elefante. Considere como o terceiro Raikage foi derrotado por milhares de ninjas de Vagakure na história original. Mas para as formigas derrubarem um elefante, elas também precisam escolher o elefante com cuidado. Um elefante anão, um elefante asiático, um elefante africano, ou até mesmo um mamute. O terceiro Raikage foi cercado e derrotado por milhares de soldados inimigos, mas Takuya estava confiante de que tal cenário não aconteceria com ele. Mesmo supondo que Kirigakure tivesse a oportunidade, eles teriam mão de obra suficiente? Claro, e Vagakure conseguiu mobilizar milhares de shinobi contra o terceiro Raikage, mas Kirigakure poderia fazer o mesmo? Não que Takuya menosprezasse Kirigakure, mas o fato era que seu exército estava enfraquecendo ano após ano. Eles eram irmãos de armas de Tsunagakure em termos de declínio. Pelo menos Tsunagakure tinha desculpa de estar enfraquecido devido às grandes guerras shinobi. E Kirigakure? Eles estavam simplesmente se arruinando de dentro para fora. Naquele momento, era incerto se Kirigakure conseguiria mobilizar 10.000 shinobi competentes. Mesmo para Konoha, não foi fácil mobilizar uma força tão grande, muito menos Kirigakure. Certo, pessoal, vocês podem voltar para descansar e rever os relatórios de inteligência. Eu terei tudo preparado, e amanhã embarcaremos no navio para começar a missão. Espero que todos estejam mentalmente preparados, disse Jiraiya. Ele não era de fazer discursos longos e não iria começar agora. Sempre que o terceiro Hokage fazia discursos que duravam horas, Jiraiya sempre sentia que era pura tortura. Ele não tinha intenção de se transformar nisso. Então, ele manteve a reunião curta e direta. Ele disse o que precisava ser dito, distribuiu os relatórios de inteligência e encerrou o dia. Aqueles que precisavam de descanso podiam descansar, e aqueles que queriam estudar a inteligência podiam fazer isso. Não havia necessidade de todos ficarem sentados na sala de comando ouvindo conversas inúteis.
Takuya, fique um momento. Takuya tinha acabado de se levantar, pronto para sair, mas não teve escolha a não ser sentar-se novamente. Ele gesticulou em direção a Minato e Navaki, e eles assentiram antes de sair com os outros. Depois que todos foram embora, Jiraiya soltou um suspiro e esfregou o rosto vigorosamente. Você acha que conseguiremos completar a missão amanhã? Você é o líder da equipe e está me perguntando? Takuya lançou-lhe um olhar exasperado. Quem sabe? Depende de quão determinado Kirigakura estiver. Se as coisas derem errado, mesmo que consigamos quebrar a cadeia de ilhas, ainda podemos acabar cercados pelas forças deles. É melhor estar pronto para uma luta séria. Bem, isso não foi muito reconfortante. Coçando a cabeça, Jiraiya perguntou. Precisamos invocar Manda para a missão de amanhã. Você está afim? A propósito, onde está Sov? Faz tempo que não o vejo. Manda era apenas um reserva, Sov era o verdadeiro poder. Se a situação ficasse crítica, Jiraiya preferiria entregar todo o crédito a Takuya do que arriscar sem Sov. Ele não se importava muito com a glória, o que importava para ele era se eles conseguiriam cumprir a missão, e mais importante, salvar o máximo possível da elite de Konoha. Orochimaru pode estar interessado em se tornar Hokage, mas Jiraiya não tinha tais aspirações. Se ele podia ficar tranquilo, por que se preocupar em competir pelo Hokage? Takuya balançou a cabeça. Ele sabia que Jiraiya e Orochimaru também estavam de olho em Sov. Eles estavam subestimando a força pessoal de Takuya. Que pena para eles. Takuya abriu as mãos. Sov está em um estado especial agora, dormindo. Não tenho ideia de quando ele vai acordar, então ele não estará disponível para esta missão. Você precisa estar preparado para isso. Ótimo. Com Sov fora de ação, a dificuldade da missão aumentou alguns níveis. Vamos torcer pelo melhor. Pelo menos ainda tenho alguns truques na manga, disse Jiraiya, com um sorriso satisfeito se espalhando pelo rosto. Takuya olhou para ele como se estivesse louco. Não, sério, ele parecia um louco total. Num segundo ele estava todo preocupado, e no outro ele estava sorrindo como um idiota. Se isso não é loucura, então o que é? De qualquer forma, farei o meu melhor para nos liderar para completar a missão e trazer todos de volta em segurança, disse Jiraiya. Este não era o Jiraiya que Takuya conhecia. Embora Jiraiya fosse conhecido por sua ostentação, ele não o faria sem motivo. Gabar-se dessa forma na frente de Takuya significava que Jiraiya havia realmente ficado mais forte, e significativamente. Entre os Sannin, Jiraiya era o tipo que começou devagar, mas acabou superando Tsunade e Orochimaru aos trancos e barrancos nos estágios finais. A maioria das melhorias de Jiraiya vieram do domínio do modo sábio do Monte Myoku. Mesmo que o modo sábio de Jiraiya não fosse perfeito, ele ainda era melhor que o de Orochimaru e Tsunade, que não conseguiam acessá-lo. Estreitando os olhos, Takuya examinou Jiraiya antes de dizer casualmente. Você dominou o modo sábio do Monte Myoku, não é? Como você? Os olhos de Jiraiya se arregalaram até o tamanho de pires, seu queixo praticamente batendo no chão. Ele gaguejou. Como você sabia disso? Foi Tsunade? Não, não pode ser. Eu não contei a ninguém. Jiraiya sentiu como se tivesse visto um fantasma. Como Takuya poderia saber? Só um palpite, Takuya deu de ombros, levantando-se para sair. Espera, como você realmente sabia? Jiraiya gritou, saindo de seu estupor. Takuya acenou com a mão em sinal de desdém, sem se virar. Eu vi algumas informações nas anotações de Tsunade. Ela também me contou algumas coisas sobre as 3 grandes regiões sábias. Não se esqueça, eu também posso invocar Manda. É realmente tão estranho que eu saiba? Considere-se sortudo por não ter se transformado em uma estátua de pedra. Da próxima vez que decidir se exibir, certifique-se de escolher o público certo, ou você ficará envergonhado. Jiraiya, eu sou realmente um idiota. Tsunade não esconderia nada de Takuya, e com Manda na jogada, é claro que Takuya saberia. Monte Myoku, Floresta Shikotsu, Caverna Rishi. Essas eram as 3 grandes regiões sábias, e Manda veio da Caverna Rishi. Capítulo 289. Se eu tiver um filho, ele se chamará Namikaze Naruto. Parece que Jiraiya agora pode entrar no modo sábio com a ajuda daquele sapo velho. Não é de se espantar que ele esteja agindo de forma tão presunçosa. O modo sábio realmente aumentou significativamente sua força. Mas infelizmente Jiraiya ainda estava na metade do caminho. Ele precisou de ajuda para entrar no modo sábio, e todo o seu rosto se transformou em algo parecido com um sapo, não era a aparência mais atraente. Além disso, o modo sábio tinha muitas limitações. Espera, eu poderia sugerir que Minato aprendesse, não é? Como discípulo de Jiraiya, Minato ir ao Monte Miboku para aprender técnicas sábias faz sentido, certo? O modo sábio do Monte Miboku combinado com o deus voador do trovão, além do trabalho contínuo de Minato no Rasengan. Essa configuração parece um time dos sonhos. Tirando suas péssimas habilidades de nomeação, Minato era praticamente impecável, especialmente seu talento. Se fosse Navaki, Takuya definitivamente não recomendaria, mas Minato? Ele poderia tentar. Depois de perguntar um pouco, Takuya encontrou a barraca designada para seu esquadrão. Quando ele entrou, viu um fogo já queimando, água quente pronta e panelas e pratos limpos. Ele não conseguiu evitar de contrair a pálpebra. Bem, parece que todo mundo aqui se tornou bastante autossuficiente. Estava tudo preparado, só esperando eu começar a cozinhar, certo? Sobre o que Jiraiya-sensei falou com você. Eu já cortei a carne para você, disse Minato. Ele girou a faca na mão algumas vezes antes de enfiá-la firmemente na tábua de corte. Seu professor dominou as técnicas sábias do Monte Myoku. Ele me manteve para trás só para se gabar disso, Takuya respondeu sem rodeios, vendendo Jiraiya sem pensar 2 vezes. Técnicas sábias? Minato e Navaki se animaram imediatamente, com as orelhas eretas em atenção. Sim, foi o que ele disse. Não sei os detalhes, mas sua força definitivamente melhorou muito. Takuya os deixou pendurados de propósito e começou a cozinhar, enquanto Minato e Navaki sentiam como se houvesse um gatinho arranhando seus corações. Eles estavam morrendo de curiosidade. Por que você não diz mais?
Com a curiosidade despertada, os dois começaram a andar de um lado para o outro na tenda, praticamente prontos para correr direto para o centro de comando e encontrar Jiraiya. Depois de insistir bastante, Takuya finalmente os contou. Monte Myoku, Caverna Rishi e Floresta Shikotsu. Essas são as 3 grandes regiões sábias, todas capazes de ensinar técnicas sábias. Navaki, seu avô, o primeiro Hokage, é dito ter aprendido suas técnicas sábias na Floresta Shikotsu. Jiraiya aprendeu o dele no Monte Miboku. Minato, se você estiver interessado, você deveria falar com Jiraiya. Quanto a Navaki, Takuya recomendou que Minato tentasse porque Minato tinha talento. Navaki, por outro lado, esqueça, é melhor deixar que Tsunade cuide disso. A Floresta Shikotsu era diferente do Monte Myoku. Se Navaki poderia aprender ali ainda era uma questão em aberto. Depois que a guerra acabar, vá falar com sua irmã. Mas lembre-se, nem pense em ir para a Caverna Rishi. É muito perigoso. Takuya lembrou que Tsunade tentou aprender as técnicas sábias da Floresta Shikotsu uma vez, mas falhou. Ela não entrou em detalhes, mas Tsunade saiu inteira sem nenhum problema visível. Isso significava que as lesmas da Floresta Shikotsu garantiam que mesmo que alguém falhasse em seu treinamento não se machucaria. A Caverna Rishi era uma história diferente. Ela estava cheia de cobras comedoras de homens. E o sábio da cobra branca definitivamente não era uma entidade fácil de lidar. Não farei nada estúpido, disse Navaki, levantando a mão como se estivesse fazendo um juramento. Com seu contrato com as criaturas da Caverna Rishi, Navaki sabia o quão perigoso o lugar era. Ele não arriscaria seu pescoço sem motivo. A Floresta Shikotsu, no entanto, era outra questão. Tsunade estava familiarizada com ela, e se ele não entendesse algo, ele sempre poderia perguntar a ela. Na história original, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, quando Edo Tensei Minato disse que não era adepto do uso de técnicas sábias, e imediatamente entrou no modo sábio como Hashirama, todos ficaram boquiabertos. Honestamente, Pequeno Sol realmente gostava de fazer esses jogos mentais, agindo como se não se importasse e então se virando para te surpreender. Minato era especialmente bom nisso. O que é? Percebendo o olhar estranho de Takuya, Minato piscou. Havia algo em seu rosto? A boca de Takuya se contraiu. Nada. Eu só estava pensando, de novo, que se você tiver um filho, você realmente deveria chamá-lo de Uzumaki Naruto. O rosto de Minato escureceu instantaneamente. Se eu tiver um filho, ele se chamará Namikaze Naruto. Não, na verdade, nem Naruto. Ele realmente não gostou desse nome. Ele o lembrou de alguns livros que Jiraiya havia escrito. Não era exatamente a melhor associação. E por que diabo seu filho deveria ter o sobrenome Uzumaki? O nome Namikaze não era bom o suficiente para continuar? Não dê ouvidos a ele, Takuya. Esse pequeno sol é sorrateiro. Ele está sempre vagando pelos terrenos de Uzumaki. Por que você acha que ele continua indo lá? Navaki disse, revelando alguns dos segredos de Minato. Takuya deliberadamente prolongou sua reação. O belo rosto de Minato corou instantaneamente. Após alguns momentos de silêncio, ele retrucou. Pelo menos é melhor do que ser rejeitado quando você confessou. Vamos lá, vamos nos machucar. Você acha que eu tenho medo de você, seu fracote? Até mesmo se esgueirar é melhor do que ser rejeitado ou pior, escolher a pessoa errada para perseguir. Ir atrás de uma garota do clã Hyuga é brincar com fogo quando se trata da sua felicidade futura. O que está acontecendo aqui? Jiraiya apareceu bem a tempo de ver seu querido discípulo Minato e Navaki olhando feio um para o outro. Nada sério, apenas uma interação normal. Eles ficarão bem em breve, disse Takuya, mantendo a calma. Vocês, jovens, e suas maneiras complicadas de se relacionar. Talvez eu esteja ficando velho e não consiga acompanhar os tempos. Esqueça, por que pensar demais? É melhor aproveitar enquanto eles estão distraídos para conseguir mais comida. Até Orochimaru aparecia para as refeições, então Jiraiya não era exceção. Ainda bem que Takuya havia se preparado com antecedência. Caso contrário, devido ao apetite de Jiraiya, Minato e Navaki ficariam lambendo pratos vazios. Um por um, eles embarcaram no navio de guerra, zarpando sob a proteção da noite. Uma sensação de tensão pairava sobre o navio. De pé no convés, Jiraiya falou gravemente. Pessoal, nossa missão é perigosa e crucial. Kerigakuri tem a vantagem, enviando seu povo para constantes escaramuças, evitando um choque frontal e nos desgastando no processo. Nossa missão não é apenas romper as linhas inimigas, também devemos forçá-los a um confronto direto. Eu liderarei esta missão, e espero que todos sigam minhas ordens precisamente. Não sejam gananciosos, e não corram riscos desnecessários, ou vocês colocarão em risco não apenas a si mesmos, mas a todos os outros. Sim, senhor Jiraiya. Todos os presentes entenderam a gravidade da situação. Jiraiya tinha autoridade absoluta aqui, e ninguém em sua consciência o desafiaria em um momento como esse. Capítulo 290. Mestre, posso comer esse sapo desrespeitoso? Após ouvir as respostas de todos, Jiraiya sentiu satisfeito e bateu palmas. Contanto que consigamos quebrar o bloqueio do inimigo e estabilizar a situação, reforços da vila logo chegarão para nos apoiar. Senhor Jiraiya, vamos mesmo entrar assim? Yuga Junichi levantou a mão, indicando que tinha uma pergunta. Vá em frente, Jiraiya assentiu levemente. Junichi olhou para o mar escuro como breu e disse, embora eu esteja pronto para dar minha vida pela vila, tenho que perguntar, como vamos desembarcar na ilha? Se navegarmos diretamente para lá, temo que seremos avistados pelo inimigo assim que deixarmos as águas de Uzushogakure. Estar preparado para morrer em batalha não significava que alguém realmente queria morrer. Se pudessem viver, poucas pessoas realmente escolheriam a morte. A pergunta de Junichi estava na mente de muitos outros. Ele simplesmente foi quem a expressou. É claro que não iremos diretamente, Jiraiya sorriu, explicando. Agora que estamos no navio de guerra deixando o acampamento Uzushogakure, não há necessidade de eu manter isso em segredo de todos vocês. Ele mordeu o polegar, formou alguns selos de mão e então pressionou a palma da mão no convés. Com um pulo, um sapo apareceu.
Os Jonin reunidos não eram tolos. Quando viram Jiraiya invocando um sapo, eles rapidamente entenderam como iriam chegar à ilha sob o controle de Kirigakuri. Jiraiya faria o sapo engoli-los, e o sapo então nadaria até a ilha, permitindo que eles evitassem ser detectados. Isso significava que eles podiam passar direto pelo nariz do inimigo antes de lançar o ataque. Instantaneamente, várias pessoas mostraram sorrisos aliviados. Claro, ser engolido por um sapo não era exatamente agradável, mas era melhor do que navegar direto para o fogo inimigo. Desgosto, uma forte sensação de desgosto. Takuya observou o sapo no convés, erguendo a cabeça orgulhosamente, e sentiu uma vontade enorme de esmagá-lo com o pé. Ele não tinha medo de sapos, mas definitivamente não gostava deles. A ideia de ser engolido por um era ainda pior. Perigo. Parecia ter sentido algo. O sapo que Jiraiya tinha acabado de invocar, estremeceu levemente e instintivamente virou a cabeça, apenas para encontrar o olhar frio e desdenhoso de Takuya. Claramente, Takuya não ficou muito feliz em ser engolido por um sapo. Jiraiya percebeu isso imediatamente. Tudo bem, pessoal, ele disse. Vocês terão que aturar ficar no estômago do sapo por um tempo. Quem quer ir primeiro? Muitos dos sapos do Monte Myoku possuíam todos os tipos de habilidades únicas, e usar um deles como meio de transporte não era grande coisa. Jiraiya costumava fazer isso, escondendo-se dentro do corpo do sapo para se infiltrar em áreas perigosas e coletar informações. Claro, Orochimaru fez coisas semelhantes, só que no caso dele eram cobras, não sapos. Eu vou primeiro, disse Isshinku, dando um passo à frente com um sorriso. Ser engolido pelo sapo não significava ser jogado em seu estômago, tinha que haver um espaço especial lá dentro. Caso contrário, eles sufocariam antes mesmo de chegarem perto da ilha. Tudo bem, sapo cabaça, o resto é com você, disse Jiraiya. Entendido, respondeu o sapo cabaça, mantendo algum orgulho como criatura das 3 grandes regiões sábias. Embora pudesse sentir o desdém de Takuya, o sapo cabaça não deixou que isso afetasse seu humor. Ele sabia o que deveria fazer. Nem todo mundo gostava de sapos, ser odiado era normal. Se você não gosta de mim, não precisa entrar na minha barriga, pensou o sapo cabaça, abrindo bem a boca e engolindo Shinku. Dentro de sua barriga havia um espaço especial, permitindo que ele carregasse seres vivos discretamente. Sua habilidade única era formidável o suficiente para que nem Tendo Rinnegan conseguisse detectar nada de errado na história original. Depois que Shinku assumiu a liderança, os Jonin entraram um por um até que chegou a vez de Minato. Minato sorriu levemente. Obrigado pelo trabalho duro. Como discípulo de Jiraiya com um contrato de invocação com os sapos do Monte Myoku, Minato tinha boas relações com os sapos. Depois de engolir Minato, o sapo cabaça se virou para Navaki. Navaki fez uma careta. Ele não estava muito afim de ser engolido por um sapo, mas que escolha ele tinha? E você? Ele olhou para Takuya, sabendo que ele também não gostava de sapos. Mas Takuya o ignorou. Entre logo na barriga do sapo. Navaki relutantemente deu um passo à frente e o sapo o engoliu também. Jiraiya, cruzando os braços, riu. Vamos, Takuya, é só um momento, depois acaba. Apenas aguente firme, tudo bem? Jiraiya, acho que esse garoto não gosta muito de mim, e eu não sinto vontade de... O sapo cabaça começou a reclamar. Não estava disposto a carregar alguém que o desrespeitasse. No entanto, no meio da reclamação, notou algo na escuridão. Uma enorme sombra preta com 2 pupilas verticais brilhantes. Perigo. O sapo cabaça pulou de medo. Jiraiya deu um tapa na testa e soltou uma risada nervosa, tentando aliviar a situação. Manda, quanto tempo? Parece que você ficou mais forte. Manda ignorou Jiraiya. Sua língua grossa, parecida com uma cobra, agitou-se no ar, observando o sapo cabaça como uma presa. Mestre, posso comer esse sapo desrespeitoso? Entre as 3 grandes regiões sábias, a floresta Shikotsu permaneceu neutra, enquanto o Monte Myoku e a caverna Rishi estavam em desacordo. Cobras da caverna Rishi frequentemente atacavam o Monte Myoku, caçando seus sapos para se alimentar. Para as cobras, os sapos eram uma iguaria, especialmente os do Monte Myoku, que eram incrivelmente nutritivos e traziam inúmeros benefícios. Enquanto o sapo cabaça engolia Minato, Takuya já havia invocado Manda. Só que não no navio, pois Manda era muito grande e o teria virado. Em vez disso, ele foi invocado para o mar. O que há de tão especial em comer um sapo? Takuya pulou na cabeça de Manda e disse a Jiraiya, faça seu sapo liderar o caminho. Eu seguirei atrás. Agachando-se sobre a cabeça de Manda, Takuya pressionou a palma da mão contra ela, espalhando o chakra. Manda não ousou resistir e obedientemente permaneceu imóvel. Apesar das águas agitadas, Manda permaneceu completamente firme e imóvel. Em um momento, a aura aterrorizante de Manda desapareceu. Se Manda não estivesse ali diante de seus olhos, Jiraiya poderia ter duvidado de sua própria visão. Inveja. A técnica para suprimir a própria presença daquele jeito era incrível. Pena que não consigo aprender. Balançando a cabeça, Jiraiya permitiu que o sapo cabaça o engolisse também. Depois de engolir Jiraiya, o corpo inteiro do sapo cabaça estremeceu sob o olhar de Manda. Sem demora, ele pulou no mar e nadou em direção às ilhas sob o controle de Kirigakuri. Nenhuma ordem foi necessária. Manda seguiu silenciosamente. Capítulo 291. Em vez de defender, vamos atacar nosso caminho para a Terra da Água. O enorme corpo de Manda se movia rapidamente pelo mar. Não importava o quanto o sapo cabaça tentasse, ele simplesmente não conseguia se livrar dele. As cobras eram predadoras naturais dos sapos, e Manda estava claramente com vontade de comer. Com um predador desses logo atrás, o sapo cabaça estava praticamente à beira de um colapso mental. O corpo enorme de Manda se movia abaixo da superfície, com apenas uma pequena parte de sua cabeça visível acima da água. Takuya sentou-se calmamente em cima dela, como se estivesse em uma prancha plana, deslizando suavemente para frente.
Com a ajuda de Takuya para esconder a presença massiva de Manda, enquanto ele permanecesse submerso, era improvável que eles fossem detectados pelo inimigo. Se a escolha fosse entre ser engolido por um sapo ou usar Manda como montaria, Takuya definitivamente escolheria a última opção. Jiraiya-sensei, onde está Takuya? Minato perguntou curiosamente. Jiraiya já havia entrado, mas Takuya não estava em lugar nenhum dentro do estômago do sapo cabaça. Takuya não é fã de sapos, então ele não queria entrar no estômago do sapo. Ele escolheu montar em Manda. Chegaremos à primeira ilha em breve. Apenas descanse por enquanto, Minato, você é nosso trunfo. Estamos contando com você para a transmissão de mensagens e transporte, disse Jiraiya. O que Takuya estava fazendo obviamente não estava de acordo com o planejado, mas Jiraiya não podia fazer nada a respeito. Além disso, Takuya conseguia facilmente esconder a presença dele e de Manda. Então, se isso não afetasse a missão, Jiraiya não tinha intenção de interferir. Entendido. Minato e Navaki estavam calmos sobre o acordo, enquanto os outros trocavam olhares confusos. O que Takuya está tentando fazer aqui? Todos estavam dentro do estômago do sapo, seguindo ordens, mas Takuya estava lá fora sozinho. Ainda mais surpreendente foi que Jiraiya parecia não ter nenhum controle sobre ele. Parece que todos nós o subestimamos. Um pequeno sapo e uma enorme cobra moviam-se rapidamente sobre a superfície do mar. Bum! Trovões rugiram no alto, seguidos por chuva pesada. Takuya calmamente puxou um guarda-chuva, ainda sentado firmemente sobre a cabeça de Manda. A chuva torrencial pode dificultar as coisas para as patrulhas de Kirigakuri, mas não afetou Manda ou Sapo Cabaça em nada. A menos que eles tivessem realmente azar e fossem atingidos por um raio. O clima tempestuoso na verdade funcionou a seu favor para uma abordagem furtiva. Seu progresso tem sido bem lento, Manda. Se você continuar relaxando, Sove continuará a menosprezar você quando acordar, Takuya comentou, sentindo a energia natural dentro de Manda. Estava claro que Manda estava relaxando. Tosse. Manda parecia desconfortável, gaguejando enquanto explicava. Mestre, tenho estado em fase de hibernação ultimamente, então meu treinamento diminuiu. Não foi intencional, eu juro. Foi uma sorte que Manda fosse uma cobra. Se fosse humana, provavelmente estaria corando agora por causa da mentira. Guarde isso, Takuya disse, batendo na cabeça de Manda. Você acha que pode mentir para mim? Preguiça é preguiça, não me venha com essa besteira de hibernação. Você não é uma cobra qualquer. Cobras comuns podem hibernar, mas as cobras da caverna Rishi não precisavam. Elas podiam descansar ocasionalmente, mas nunca era por muito tempo. Manda definitivamente estava relaxando. Minhas desculpas, mestre, disse Manda obedientemente. Este é realmente o Manda que eu conheço? O sapo cabaça, liderando o caminho, estava começando a duvidar da realidade. Em sua memória, Manda era uma das cobras mais problemáticas da caverna Rishi, constantemente causando problemas para o Monte Miwoku. Até Gamabunta achou Manda difícil de lidar. No entanto, aqui estava Manda se comportando como um humilde servo na frente de Takuya. 2 horas depois, eles estavam se aproximando da ilha. Takuya se levantou e pisou nas ondas agitadas. Tudo bem, você pode voltar agora, Manda. Eu te chamo se precisar de você para uma luta, disse Takuya. Então eu vou embora, mestre, disse Manda, balançando sua enorme cabeça respeitosamente antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça. Takuya caminhou até a praia, guarda-chuva na mão. Os sensores Kirigakuri posicionados na ilha não tinham ideia de que alguém tinha acabado de entrar na praia bem debaixo de seus narizes. Depois de se certificar de que não havia inimigos por perto, o sapo cabaça abriu a boca e cuspiu todos para fora. O sapo lançou um olhar cauteloso para Takuya antes de correr de volta para o Monte Miwoku sem nem mesmo se despedir de Jiraiya. Jiraiya ficou ali, encharcado e perplexo. Ele olhou para Takuya, que estava parado sob seu guarda-chuva, parecendo mais alguém dando um passeio tranquilo do que um ninja em uma missão. Você o assustou? Parecia óbvio que o sapo cabaça estava evitando Takuya, indo embora sem nem mesmo dizer uma palavra. Jiraiya presumiu que talvez Takuya tivesse intimidado ou ameaçado o sapo durante a viagem. Não estou entediado o suficiente para sair por aí assustando sapos, disse Takuya, revirando os olhos. Ele apontou para o leste da ilha. Os shinobi de Kirigakuri estão estacionados lá. Eles não têm muitas forças, mas têm ninjas sensoriais entre eles. Ficou claro que Kirigakuri não esperava que Konoha atacasse essas ilhas, e por isso as defesas eram bastante escassas, quase vergonhosamente escasso. Parece que esta missão será mais fácil do que o esperado, disse Ishinku, visivelmente aliviado. Jiraiya balançou a cabeça gravemente. Eles simplesmente não previram que correríamos um risco tão ousado. Podemos ser capazes de tomar a ilha rapidamente, mas não vamos esquecer. Esta ilha está profundamente dentro do bloqueio de Kirigakuri. Quando perceberem que nós o tomamos, suas forças nos cercarão. O que nos espera então é uma batalha extenuante. Se a missão deles fosse simplesmente reunir informações ou recuperar algo e ir embora, Kirigakuri teria que aceitar a perda, não importa o quão furiosos estivessem. Mas eles não estavam ali para partir. Eles precisavam proteger esta ilha. Até que os reforços de Konoha chegaram. E até então, quem sabia quantas forças Kirigakuri enviaria para retomá-la? Eu tenho uma pergunta, Takuya disse de repente. Se nosso objetivo é forçar Kirigakuri a um confronto direto, então por que nos preocupar em tomar essas ilhas inúteis? Estamos longe do nosso acampamento, e mesmo se tomarmos esta ilha, transportar suprimentos e reforços será um pesadelo logístico. Você está planejando usar Minato para todo o transporte? O pequeno sol provavelmente morreria de exaustão. Sem chance. Isso é uma sentença de morte. Os olhos de Minato se arregalaram diante disso. Então, qual é a sua ideia? Jiraiya não era de ser autocrático. Se Takuya tivesse um plano melhor, ele estava disposto a ouvir. Mais do que isso, Jiraiya não queria que Takuya descartasse seu plano e agisse por conta própria. Isso seria um pesadelo para Jiraiya lidar. Takuya sacou uma kunai e desenhou um semicírculo na areia, finalmente colocando a kunai em seus próprios pés.
Estamos aqui, e este semicírculo representa o bloqueio de Kirigakuri. O que estou dizendo é que tomar essas ilhas é inútil e só vai nos colocar em perigo. Em vez de defender, devemos atacar, continuar avançando. Minato pode deixar marcadores do deus voador do trovão pelo caminho. Se formos cercados, podemos recuar com facilidade. Se Kirigakuri não nos enfrentar diretamente, nós provocaremos o caos em seu próprio território. Não acredito que Yagura possa continuar se segurando. Isso pode funcionar? Jiraiya coçou o cabelo bagunçado, visivelmente preocupado. Capítulo 292. Yagura pode tolerar, mas todos os outros conseguem? Konoha ainda não tinha inteligência suficiente sobre Kirigakuri. Caso contrário, eles não estariam em tamanha desvantagem. Vai funcionar, Takuya disse confiantemente com um sorriso. Mesmo que Yagura seja cauteloso e não cometa erros, e todos os outros. Não se esqueça, os clãs dentro de Kirigakuri não são exatamente unidos. Yagura é o executor do terceiro Mizukage, seu maldito machado homem. Há muitas pessoas em Kirigakuri que não estão felizes com ele. Se a luta se arrastar, se Kirigakuri continuar enfrentando reveses e assédio constante, alguém certamente se levantará contra Yagura. Quando isso acontecer, Yagura não terá escolha a não ser revidar. E pense sobre isso, Takuya acrescentou, estreitando os olhos na direção de Kirigakuri. Você acha que o terceiro Mizukage, que ousou declarar guerra contra Konoha sem hesitação, vai ficar sentado enquanto Kirigakuri continua sendo envergonhado e assediado? Ele não era exatamente conhecido por seu comportamento calmo, e ser controlado só piorou as coisas. Se ele estivesse disposto a começar uma guerra com Konoha sem pensar duas vezes, você acha que ele hesitaria em ordenar que Yagura nos enfrentasse diretamente? É por isso que Takuya se opôs ao plano de Jiraiya e Orochimaru. Defender? Claro que não. Este lugar era muito longe, e não havia como dizer quando os reforços chegariam, ou se eles conseguiriam chegar. Takuya não estava disposto a colocar seu destino nas mãos de outra pessoa. Mesmo com a excelente experiência tática de Orochimaru, Takuya não tinha intenção de entregar o controle para outra pessoa. Ele gostava de estar na ofensiva, não de ficar esperando. Com Minato aqui, podemos lutar quando quisermos e sair quando quisermos. Se Kirigakuri gosta de jogar esse jogo de bloqueio de ilhas, então usaremos nossa mobilidade para virar as ilhas deles de cabeça para baixo e ver quanto tempo Yagura e Kirigakuri podem resistir. Contanto que mantivessem seus números controláveis, Minato sempre poderia movê-los para longe se necessário. Eles tinham a vantagem. Por que Kirigakuri deveria escolher? Nos assediar quando quiserem, evitar batalhas quando quiserem. Se eles querem jogar o jogo do assédio, então vamos combater fogo com fogo. Não consigo mover tantas pessoas de uma vez, disse Minato, levantando a mão hesitantemente. Embora ele tivesse dominado a técnica do deus do trovão voador, esta versão de Minato ainda não era o temível Flecha Amarelo, que aterrorizava os inimigos durante a terceira grande guerra ninja. Então o que você acha? Jiraiya olhou para Takuya, que não parecia preocupado. Tudo bem, não precisamos mover todos de uma vez. Podemos ajustar o ritmo conforme formos, disse Takuya. Claro, essa é apenas minha sugestão. Se você não acha que é viável, podemos seguir o plano original. Na verdade, a estratégia mais efetiva seria atacar Kirigakuri diretamente. Se até mesmo a própria vila estivesse sob ataque, então não importa o quão confiante Yagura estivesse, ele não teria escolha a não ser lutar contra Konoha. Mas um ataque total a Kirigakuri era muito arriscado, e Takuya sabia que Jiraiya não concordaria. Em vez disso, ele sugeriu causar estragos nas ilhas ao redor para forçar a mão de Yagura, destruindo todas as ilhas, arrasando seus postos militares, eliminando todos os shinobi estacionados. Por quanto tempo Yagura poderia manter o controle então? Mesmo que ele pudesse manter a compostura, por quanto tempo seus seguidores permaneceriam leais? Takuya entendia muito bem o quão frágil era a posição de Yagura dentro de Kirigakuri. Muitas pessoas em Kirigakuri não estavam felizes com Yagura. No momento em que as coisas começassem a dar errado, a vila inteira poderia mergulhar no caos. E se Yagura não quisesse que suas forças se desfizessem, sua melhor opção seria enfrentar Konoha de frente para reprimir a dissidência interna. Você me deu uma sugestão muito tentadora, Jiraiya admitiu, claramente dividido. Ele se virou para o grupo perguntando: o que vocês todos acham? Como era uma decisão difícil, era melhor ouvir a opinião de todos antes de decidir. A parte mais frustrante para Jiraiya foi que Takuya só levantou essa ideia depois que eles já tinham chegado ao seu destino. Se Takuya tivesse mencionado isso antes de partirem, Jiraiya teria tido mais tempo para considerar. Mas agora, com a operação em andamento, eles precisavam decidir, e rápido. A chuva continuava caindo enquanto todos estavam ali, encharcados na praia. Takuya até guardou seu guarda-chuva. Uma coisa era evitar se molhar na jornada, mas agora que tinham chegado, usar um guarda-chuva parecia fora de lugar. Todos trocaram olhares. Depois de pensar um pouco, Hyuga Junichi falou: acho que devemos manter o plano original. Reforços podem chegar a qualquer momento, e não há necessidade de causar mais problemas. Resposta típica de um Hyuga. Em Konoha, o clã Hyuga era conhecido por sua aversão ao risco, sua preferência por estabilidade. A postura de Junichi não foi nenhuma surpresa. Criar mais problemas, zombou um Uchiha Jonin. Eu apoio a sugestão de Takuya. Ficar aqui é, na verdade, a opção mais perigosa. Quem pode garantir que os reforços chegarão antes de sermos cercados? Ou quanto tempo levará para eles chegarem aqui depois de sermos cercados? Um pouco de agressão, um pouco de risco. Se isso forçasse o inimigo a um confronto direto, já valeria a pena. Essa missão não era arriscada desde o começo? Eu também concordo com o plano do Takuya, outro concordou. Ainda acho que continuar com o plano original é melhor.
Se algo der errado, as consequências podem ser severas, disse outra pessoa. Alguns queriam correr riscos, outros não. Não era surpreendente vê-los divididos, especialmente quando se tratava de Hyuga e Uchiha. Esses dois clãs sempre pareciam estar em desacordo. Tudo bem, chega. Não estamos aqui para discutir, disse Jiraiya, intervindo para parar a disputa entre Uchiha e Hyuga Jonin. Ele se virou para seu aluno. Minato, o que você acha? Minato não hesitou. Acho que Takuya tem razão. Nossa missão não é apenas romper o bloqueio da ilha inimiga. Nosso principal objetivo é provocá-los e forçá-los a um confronto direto. Já que esse é nosso objetivo, e não podemos garantir que os reforços chegarão sem problemas, por que não ser um pouco mais agressivo? Eles já chegaram até aqui, por que não ir um pouco mais longe? Contanto que alcançassem seu objetivo, nada mais importava. Minato duvidava que Kirigakuri pudesse simplesmente sentar e esperar enquanto suas ilhas eram tomadas uma por uma. E mesmo se conseguissem, eles continuariam até Kirigakuri reagir. Enquanto Minato deixasse marcadores do deus voador do trovão para trás, eles poderiam retornar a qualquer momento para continuar causando problemas. Desde o momento em que Minato pisou no campo de batalha, isso significava que Kirigakuri não teria um momento de paz nos dias que viriam. Os reforços chegariam sem problemas? Minato não tinha certeza. Ele também não acreditava que os reforços de Konoha conseguiriam passar facilmente. Não se esqueça de quem controlava as rotas marítimas. Já que esse é o caso, por que não se juntar a Takuya e apostar tudo? Se Kirigakuri permanecesse indiferente, eles continuariam agitando as coisas, pressionando até finalmente obterem uma resposta. E se as coisas esquentassem demais, eles poderiam simplesmente ir embora. Afinal, suas naves estavam estacionadas em segurança, e Minato poderia facilmente levá-los de volta às embarcações sempre que necessário. Capítulo 293. Batalha em grupo se transforma em luta solo? Minato tinha acabado de falar quando Navaki tentou ansiosamente provar seu valor. Infelizmente para ele, Jiraiya levantou a mão, interrompendo-o. Não precisa dizer nada, eu sei o que você está pensando. Já que é esse o caso, vamos com tudo dessa vez. Todos, descansem por 10 minutos e depois se preparem para a batalha. A excitação no rosto de Navaki desapareceu lentamente. Eu disse alguma coisa? Jiraiya, você está me atacando de propósito? Ele disse que eles deveriam descansar, mas na verdade, era a hora de ajustar a estratégia. Jiraiya tirou um mapa de oleado, olhando-o atentamente. Takuya deu um tapinha em seu ombro. Não há nada para pensar demais. Apenas siga em frente e derrote-os. E os reforços deles? Perguntou Jiraiya, exasperado. Nós lutamos contra eles. Somos um esquadrão de 20 Jonin. Quantas forças você acha que Kirigakuri precisa lançar contra nós para realmente nos dar problemas? Não se esqueça, nós temos Minato. Se as coisas parecerem ruins, nós recuamos. Enquanto Kirigakuri não ficar confortável, nós completamos nossa missão. Manter nossa posição tem muitos riscos. Comparativamente, prefiro tomar a iniciativa. Se tivesse escolha, Takuya não estaria optando por esse caos, mas o problema era que o mar pertencia a Kirigakuri. Eles tinham toda a vantagem, e Konoha estava em desvantagem. Essa foi a parte mais frustrante. Caso contrário, por que Konoha teria que passar pelo trabalho de abrir uma brecha em suas defesas? Eles poderiam simplesmente esperar no acampamento até que o inimigo viesse até eles. Qualquer inimigo que se infiltrasse atrás de suas linhas era problema de Orochimaru, não deles. Faz sentido, disse Jiraiya após uma pausa. Chega de analisar demais, vamos em frente. Mesmo que Kirigakuri reaja rapidamente, ainda levará tempo para eles responderem. Durante esse tempo, eles podem causar estragos. Mesmo que Kirigakuri mobilize suas forças, levará um tempo para cercá-los. Com as habilidades de Minato, eles podem atacar ou recuar quando quiserem. Além disso, com a força de Takuya, eles estavam seguros. Esse plano era sólido. Depois de analisá-lo novamente, Jiraiya enrolou o mapa, encerrando sua caótica linha de pensamento. Certo, todos se preparem. Takuya e Minato, cuidem dos vigias deles. Sem problemas, disse Minato confiante. A técnica do deus voador do trovão de Minato e a habilidade de Takuya de esconder sua presença os tornavam ideais para eliminar vigias inimigos. Se o tempo não fosse uma preocupação, Jiraiya nem enviaria Minato. Takuya poderia facilmente ter lidado com todos eles. Com isso, Takuya e Minato desapareceram na noite, deixando o resto esperando. Senhor, essa abordagem não é um pouco arriscada? Hyuga Junichi expressou sua preocupação. Ele ainda não se sentia confortável em correr riscos desnecessários. Ele sentia que o trabalho deles era executar as ordens de Orochimaru, não alterar o plano por capricho. Vai ficar tudo bem, Jiraiya o tranquilizou. Não subestime Takuya, ou você terá uma surpresa. Enquanto ele tiver confiança e com Minato ao nosso lado, podemos nos dar ao luxo de ser ousados. Junichi não conhecia a extensão total da força de Takuya, mas Jiraiya a conhecia bem. Com até mesmo seu próprio aluno apoiando Takuya, não havia necessidade de se apegar teimosamente à missão original. Mas e o senhor Orochimaru? Eu vou explicar. Além disso, essa foi uma sugestão de Takuya. Orochimaru também apoiaria, confie em mim. Jiraiya deu um tapinha no peito com confiança. O medo de Hyuga Junichi não era apenas sobre o risco, era mais sobre a reação de Orochimaru. Afinal, a missão veio diretamente de Orochimaru, que era o comandante-geral. Agora, eles mudaram para um plano mais agressivo. O que Orochimaru pensaria? Se Orochimaru fosse uma pessoa mesquinha, ele poderia ser usado como bode expiatório sem qualquer recurso. Orochimaru faria isso? Junichi claramente não conhecia Orochimaru muito bem. A pessoa mais agressiva entre eles era, sem dúvida, Orochimaru. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, eles tiveram a sorte de ter Sakuma Taki como comandante. Se Orochimaru estivesse no comando, quem sabe que métodos extremos ele teria usado contra Tsunagakuri. Para Takuya e Minato, passar por alguns mirantes foi tão fácil quanto beber água.
Na ilha, os vigias escondidos posicionados em vários pontos foram eliminados um por Takuya e Minato. Minato, vá contar aos outros. Eu espero aqui. Tudo bem. Minato limpou o sangue de sua kunai antes de desaparecer. Sensei, o caminho está livre. Estamos prontos para atacar, relatou Minato após reaparecer ao lado de Jiraiya. Jiraiya já estava acostumado com as aparições repentinas de Minato. Agora, ele estava praticamente insensível a isso. Seu único pedido era que Minato não aparecesse de repente enquanto ele estivesse bem ocupado. Felizmente, Minato conhecia bem seu mestre. Mesmo tendo o marcador Deus do Trovão voador em Jiraiya, ele evitava se teletransportar para ele desnecessariamente, especialmente em momentos estranhos. Afinal, a última coisa que alguém precisava era tropeçar em algo que pudesse assustar mentes jovens. Normalmente, Minato usava sapos para entrar em contato com Jiraiya. Tudo bem, vamos andando. Jiraiya ordenou. Com os vigias eliminados, Jiraiya liderou a equipe para o encontro com Takuya. Poucos minutos depois, eles se reagruparam. Olhando para a fortaleza militar que Kirigakuri havia construído, Jiraiya se virou para Takuya. Você assume a liderança? Takuya ficou sem palavras. Não deveria ser essa parte em que você acena com a mão e todos nós lançamos um ataque juntos? Porque sou eu quem faz isso sozinho. Para evitar que eles enviem qualquer sinal de socorro, precisamos ser decisivos. Se todos atacarmos juntos, corremos o risco de sermos avistados. Você lidera o ataque e Minato acabará com qualquer retardatário para evitar que a notícia se espalhe. Tudo bem, você é o chefe. O que deveria ser um esforço de grupo agora se tornou uma missão solo. Takuya sentiu que Jiraiya estava sendo um pouco astuto, arrancando cada pedaço de esforço dele. Quanto a Minato, Minato não teve nenhuma influência nisso, afinal, ele era aluno de Jiraiya. Ajudar seu professor fazia parte do trabalho, não era? Observando Takuya e Minato desaparecerem na noite, os outros pareciam perplexos. E Shinko falou: Senhor Jiraiya, não vamos nos juntar a eles? Vendo as expressões confusas de seus companheiros, Jiraiya riu. Confie neles. Os jovens cresceram. Eles podem lidar com isso sozinhos. Mais uma vez fui ignorado. Navaki sentiu sua presença diminuindo a cada segundo. Mas por mais que quisesse se juntar, ele não tinha as habilidades para uma missão como essa. Ele só podia assistir enquanto Takuya e Minato partiam, esperando nas laterais por boas notícias. Então, como devemos atacar? Ao se aproximar da fortaleza inimiga, Minato se virou para Takuya. Takuya abriu os braços, como você quiser. Caramba! Capítulo 294. Minato, você não vai parar com essas ideias malucas? Se eu não soubesse que você tinha esse tipo de poder, eu realmente iria querer te chutar agora mesmo. O que você quer dizer com faça como quiser? Não podemos levar isso um pouco mais a sério? Pelo menos mostrar algum respeito ao inimigo? Ok, talvez isso seja bobagem. Na guerra, o melhor tipo de inimigo é um morto. Se você pode eliminá-lo sem fazer barulho, não há necessidade de dar a eles nenhuma chance de resistir ou pedir reforços. Na calada da noite, uma enorme esfera de luz azul púrpura surgiu na mão de Takuya. Embora Bijudama Rasengan fosse ainda mais poderosa em situações como essa, mirando em inimigos escondidos dentro de fortificações, a explosão de trovão era a melhor escolha. Afinal, o poder penetrante do chakra de relâmpago era inegável, especialmente contra bunkers subterrâneos e instalações similares. Iwagakuri, por exemplo, lutou contra Komogakuri precisamente porque a liberação de terra era ruim em se defender contra a natureza penetrante da liberação de relâmpago. Essa fraqueza frequentemente colocava Iwagakuri, com suas técnicas baseadas em liberação de terra, em desvantagem contra as forças de liberação de relâmpago de Komogakuri. A única coisa que salvou Iwagakuri de ser sobrecarregado foram suas técnicas coletivas de liberação de terra, que, quando executadas por shinobi habilidosos o suficiente, poderiam se tornar uma ameaça significativa até mesmo para as forças altamente móveis da nuvem. O que é isso? Dentro da fortaleza militar, os olhos de um ninja sensorial de Kirigakuri se arregalaram de repente. Ele sentiu uma concentração assustadora e desconhecida de chakra de relâmpago. O céu escuro da noite de repente se iluminou, como se alguém tivesse ligado um holofote gigante, iluminando todo o bunker subterrâneo. Rajada de trovão. A enorme esfera foi arremessada por Takuya. Bum! Antes que os ninjas de Kirigakuri pudessem reagir, o chão abaixo deles começou a tremer violentamente. O bunker subterrâneo desmoronou em um instante, a explosão se espalhando e consumindo a base inteira. A explosão violenta quase pareceu transformar a noite em dia, como um enorme fogo de artifício explodindo no céu noturno. A liberação de relâmpago daquele garoto está ainda mais assustador agora, Jiraiya murmurou, sentindo as vibrações causadas pela explosão. Os outros não estavam nem de longe tão compostos. Embora já tivessem ouvido falar sobre o poderoso liberação de relâmpago de Takuya antes, essa foi a primeira vez que viram seu explosão de trovão em ação. A robusta fortaleza subterrânea desapareceu, reduzida a nada além de uma cratera com mais de 10 metros de profundidade e mais de 100 metros de largura. E aquela fortaleza foi construída em rocha sólida, não em solo mole. A força bruta. Alguém acreditaria que isso foi causado por uma técnica casualmente aplicada por alguém? Com exceção de Jiraiya e Navaki, todos os outros estavam com os olhos arregalados e incrédulos. O que Takuya tinha acabado de fazer? Ele simplesmente levantou a mão, jogou uma esfera brilhante enquanto gritava explosão de trovão e então acabou. Não sobrou nem um fragmento de osso dos inimigos, muito menos qualquer outra coisa. Se bem me lembro, ele usou essa técnica para explodir a muralha da cidade de Amegakuri, bem na frente de Ans, a salamandra disse Shinku, engolindo em seco, nervoso. Ele se perguntou, se Takuya jogasse aquela esfera nele, ele poderia bloqueá-la? Ele poderia escapar? Ele sobreviveria?
Sim, definitivamente não vou interromper depois disso. Minato olhou para a enorme cratera deixada pela explosão e então olhou para Takuya com uma expressão complexa. Você realmente vai continuar nesse caminho insano? Faz um tempo que não uso esse movimento. Adicionei um pouco mais de chakra dessa vez e parece bem efetivo. Ah, como vai sua pesquisa sobre Rasengan? Se fossem comparar, o explosão de trovão de Takuya era como uma bomba C4, enquanto o Rasengan normal era mais como um fogo de artifício. Fiz algum progresso, respondeu Minato, sua boca se contraindo enquanto guardava sua kunai. Haveria algum sentido em continuar a desenvolver o Rasengan? Não importava o quanto ele tentasse alcançar Takuya, a distância só aumentava. A velocidade era a única coisa que ele tinha que era melhor que Takuya. Missão cumprida. Devemos ir para a próxima ilha? Esta era apenas uma pequena ilha no bloqueio, Kirigakuri não havia posicionado muitas pessoas aqui. Eles provavelmente imaginaram que Konoha nunca atacaria tão longe. E mesmo que o fizessem, os numerosos esquadrões de patrulha ficariam de guarda dia e noite. E as posições fortificadas na ilha poderiam resistir até que reforços chegassem para cercar e esmagar os intrusos. Se Kirigakuri tivesse destacado mais forças e estabelecido mais defesas na ilha, Explosão de Trovão não seria capaz de lidar sozinho com isso. O Explosão de Trovão era inegavelmente eficaz em batalhas de pequena escala, mas se o inimigo estivesse espalhado, derrubá-lo com uma espada seria mais eficiente. Continue assim. Se você conseguir aperfeiçoar o Rasengan, ele tem um grande potencial, talvez até mesmo incorporar diferentes naturezas de chakra nele possa funcionar, e talvez ele possa se transformar em algo como Explosão de Trovão. Minato não era de desistir facilmente. Mesmo depois de contratempos, ele conseguia recuperar sua confiança rapidamente. Mas seu progresso no Rasengan era lento, e Takuya sentiu que deveria dar um empurrãozinho em Minato, incorporando diferentes naturezas de chakra, hein? Os olhos de Minato brilharam, sua mente correndo com possibilidades. Se ele conseguisse completar o Rasengan com sucesso e então desenvolvê-lo ainda mais conforme Takuya sugeriu bem, Minato sentiu uma onda de excitação, ansioso para começar a experimentar imediatamente. Mas ele logo desanima. Talvez seja muito cedo para pensar nisso. Eu ainda não descobri completamente o Rasengan básico. O pequeno sol está realmente se deixando levar pela dúvida? Takuya deu um tapinha no ombro de Minato e sugeriu. Talvez você possa tentar usar alguns adereços, como um balão, por exemplo. É difícil formar chakra do nada na sua mão, mas e se você usasse algo para ajudar? Um balão cheio de água, faça o chakra girar dentro dele. Minato não pulou de excitação como Takuya esperava. Em vez disso, ele encarou Takuya sem palavras. Você usou esse método ao fazer experiências com sua Bijudama Rasengan? Tosse. Takuya engasgou, quase morrendo com sua própria saliva. Usou meu. O quê? A Bijudama Rasengan foi só um nome que eu inventei aleatoriamente. Eu não usei nenhum adereço. Sov me deu uma pequena orientação no começo, e eu descobri o resto sozinho. Quem precisa de balões? Takuya revirou os olhos e acrescentou. Pense nisso assim. Eu usei balões, então você não precisa se sentir desencorajado. Experimente quando voltarmos, balões não são só para encher, sabia? Eles também são para se divertir. Os olhos de Minato se estreitaram em suspeita. Esses balões são balões sérios? Perfeitamente sério. Quando voltarmos, seu professor pode levá-lo para experimentar alguns não sérios. Ao longe, sombras escuras se aproximavam rapidamente. Jiraiya, liderando o caminho, ouviu as palavras de Takuya de longe. Que história é essa de sério e não sério? Takuya empurrou Minato para frente. Minato disse que quer experimentar alguns desses balões não sérios. Os olhos de Jiraiya se iluminaram com um sorriso travesso. Parece que Minato está finalmente crescendo. Capítulo 295. Até o poder sensorial domina o clã Iga. Eu não sou não, eu. Minato entrou em pânico, lutando para se explicar. Apenas para Takuya dar-lhe um forte tapa nas costas, fazendo cambalear alguns passos para frente e começar a tossir. Relaxe, não fique muito nervoso. Depois da guerra, seu professor vai te levar para experimentar. Garanto que você nunca mais vai querer ir embora depois de experimentar, disse Jiraiya, dando uma risada gostosa para Minato. Ao ver o rosto de seu aluno ficar vermelho como uma beterraba, Jiraiya presumiu que Minato estava apenas envergonhado e tímido. Com um sorriso malicioso, ele colocou um braço em volta de Minato e piscou para ele sugestivamente. Mestre Jiraiya, estamos no meio de uma guerra. Esses são realmente os tipos de pensamentos que você deveria ter? E quem leva seu discípulo para um lugar como esse? Minato, você mudou. Você não é mais aquele garoto de coração puro que costumávamos conhecer. O olhar de Navaki para Minato tornou-se cada vez mais peculiar. Lorde Jiraiya, não deveríamos ir para a próxima ilha? Ishinko tossiu deliberadamente, tentando trazer Jiraiya de volta ao foco. Este era um negócio sério, e uma vez que a guerra acabasse, eles poderiam fazer o que quisessem. Certo. Vamos em frente. Não devemos perder muito tempo aqui, Jiraiya concordou. O constrangimento de Minato, somado à distração, diluiu um pouco o espanto que todos sentiram pelo ataque explosão de trovão anterior. Um por um, todos olharam para Minato como se ele fosse uma criança que tinha acabado de atingir a maioridade. Minato se sentiu completamente frustrado. Eu não fiz. Vocês não podem pelo menos me deixar explicar? Takuya, você me arruinou. De repente, um pequeno sapo pulou no ombro de Jiraiya, resmungando. Senhor Jiraiya, há muitos inimigos na segunda ilha. Você precisa ter cuidado. Vou me retirar. A água do mar faz minha pele enrugar, e eu não quero me transformar em um sapo feio.
Ahaha, obrigado pela ajuda, Jiraiya riu sem jeito. Parecia que a maioria dos sapos do Monte Myoku não gostava muito do ambiente oceânico. Mas isso levantou uma questão. Sapos cobertos de verrugas estavam preocupados com rugas? Será que as rugas podem realmente parecer piores do que todos esses caroços? Desde que pousaram na ilha, Jiraiya estava ocupado. Uma de suas tarefas era fazer com que os sapos do Monte Myoku coletassem informações. Não importa o quão cautelosos os ninjas de Kirigakuri fossem, era improvável que suspeitassem de um sapo, de todas as coisas. Usar invocações para coletar informações era um movimento característico de Jiraiya e Orochimaru. Os sapos do Monte Myoku são realmente incríveis, preocupados em ficar com rugas, alguém no grupo riu. A atmosfera tensa aliviou-se consideravelmente. Jiraiya deu um sorriso sem graça. Os sapos do Monte Myoku não estão acostumados com o mar, e sapos menores têm pele bem delicada, então é normal que eles não gostem de água do mar. Até as cobras da caverna Rishi não gostam. Jiraiya chegou ao ponto de citar as cobras da caverna Rishi como exemplo. Na verdade, com exceção das criaturas que viviam no oceano, a maioria dos animais não gostava da água do mar, até mesmo anfíbios como sapos e cobras. Delicado. Aquela palavra fez com que as expressões de todos ficassem estranhas, e eles começaram a olhar para Jiraiya com um novo nível de perplexidade. Parecia que Jiraiya tinha uma compreensão muito peculiar da palavra delicado. Vamos andando. A segunda ilha não ficava longe da primeira, então Jiraiya pretendia liderar o grupo até lá a pé. Vendo que todos o olhavam de forma estranha, Jiraiya ficou confuso. Você é a primeira pessoa que ouviu usar a palavra delicado para descrever um sapo, disse Takuya honestamente. Navaki acrescentou, agora entendo por que você rejeita todas as mulheres. Aos seus olhos, os sapos é que são delicados. Minato, devo também adicionar uma injeção aqui? E se as pessoas começarem a pensar que eu também acho sapos delicados? Minato pensou se deveria desferir um golpe verbal em seu professor também. Ai, chega de bobagem. Fala sério, o rosto de Jiraiya ficou vermelho. Ele agora percebeu que sua escolha de palavras tinha sido bastante infeliz. Usar delicado para descrever um sapo foi realmente uma escolha estranha. Felizmente, além de Takuya e Navaki, ninguém mais ousou provocar Jiraiya levianamente. E com Jiraiya endireitando sua expressão, todos voltaram a um comportamento sério. O tópico de sapos delicados foi encerrado. Apesar da chuva forte e das ondas turbulentas, esses eram apenas obstáculos menores. Em pouco tempo, o grupo chegou à segunda ilha. Junichi, instigado por Jiraiya, Iga Junichi ativou seu Byakugan para explorar a área. Dia ou noite, contanto que estivessem dentro do alcance, tudo era visível sob a poderosa percepção do Byakugan. Sem esconder, sem enganar. Em termos de reconhecimento, o Sharingan nem chegou perto. Lorde Jiraiya, há um grande número de instalações militares no lado leste da ilha. Os números inimigos são significativos, mais de um batalhão inteiro, relatou Junichi. Por cima de um batalhão? Jiraiya enxugou a água da testa e pensou em voz alta. Parece que Kirigakuri considera esta ilha muito importante. Não só isso. A habilidade sensorial aguçada de Takuya varreu toda a ilha. Ele apontou para o lado oeste. Há um porto construído por Kirigakuri no lado oeste também. Muitos soldados estão estacionados lá também. Não temos escolha a não ser partir para um ataque frontal. Sua capacidade sensorial é tão forte assim? Os olhos de Iga Junichi se arregalaram. Os outros ficaram igualmente surpresos com a habilidade de Takuya. Espere um segundo. Junichi de repente percebeu algo. Se as habilidades sensoriais de Takuya eram tão poderosas, por que Jiraiya o fez desperdiçar esforços explorando antes? Será que usar habilidades sensoriais seria mais desgastante que o Byakugan? Preparem-se para a batalha, ordenou Jiraiya. Já que entrar furtivamente e eliminar silenciosamente os inimigos não era uma opção, um ataque frontal completo teria que servir. O inimigo estava muito espalhado, e seus números eram consideráveis. Assim que a luta começasse, a ilha inteira seria alertada. O esquadrão de Takuya, Shinku e vocês dois cuidem do porto. O resto de vocês, sigam-me, Jiraiya ordenou. Shinku e os dois Nin Uchiha, junto com a equipe de Takuya, formaram uma unidade de ataque especial para circular e atacar o porto. O grupo restante seguiria Jiraiya para atacar as instalações militares de Kirigakuri. Usar a sameada contra o ninja da névoa deve ser muito bom. Takuya agarrou o punho da sameada firmemente. Sentindo o espírito de luta de Takuya, Sameada soltou um grito animado. Quem está aí? Ah, vamos lá. Takuya se perguntou se ele havia sido traído por sua própria arma. Sameada era realmente uma espiã? Ataque. Agora que eles tinham sido avistados, não havia mais sentido em adiar. Era hora de se engajar. Capítulo 296. Orochimaru aguarda uma surpresa e Agura sob fogo. Minato já havia desaparecido, e os dois Uchihas Nin irromperam em ferozes intenções de batalha, ativando seu Sharingan. 2 pares de Sharingan de 3 Tomoe brilhavam em vermelho na noite escura, perigosos e assustadores. Shinobi de Konoha. Enviem o sinal de socorro imediatamente. Ao ver o Sharingan inconfundível, o inimigo no porto não precisou adivinhar a identidade de seus atacantes. Eles imediatamente se moveram para enviar um sinal de socorro. Infelizmente, seus companheiros do outro lado da ilha não puderam ajudá-los. A batalha começou muito repentinamente. Os ninjas de Kirigakuri que guardavam o porto estavam completamente despreparados. E a luta rapidamente se transformou em um massacre unilateral. 6 Nin de Konoha dominaram as forças de Kirigakuri, liderados por apenas 2 Nin especiais. Takuya balançou a sameada, atingindo o inimigo e o mandando voando, então olhou para a cena de carnificina. Os Nin Uchiha continuaram sua perseguição implacável, e Takuya balançou a cabeça. Takuya, esses 2 caras são loucos? Navaki sacudiu sua lâmina, sacudindo o sangue dela.
A batalha mal havia começado e ele já se sentia completamente desnecessário. E Shinku compartilhou o mesmo sentimento. Takuya não sabia o que dizer. Os dois Uchihas Ninja estavam em um frenesi de matança. Até Minato inconscientemente parou para assistir à performance deles. Os Uchihas são fortemente influenciados por seu Sharingan durante a batalha. Ele intensifica suas emoções, e o poder do Sharingan os torna naturalmente mais agressivos. É parte do motivo pelo qual os Shinobi Uchiha são mais fortes do que a maioria em sua classificação. Takuya, apesar de não ser um Uchiha, tinha um Sharingan, o que lhe deu conhecimento suficiente para comentar. Eles realmente são fortes, disse Shinku, sentindo-se um tanto derrotado. Ele poderia jurar sobre qualquer coisa que tudo o que ele fez foi usar um genjutsu, e então não lhe restava mais nada para fazer. Poucos minutos depois, os Uchiha Nin retornaram, cobertos de sangue, armas, armaduras, até mesmo seus rostos, todos respingados com ele. E para completar, eles pareciam completamente descontentes, como se estivessem incomodados com o quão fracos e poucos seus inimigos tinham sido. Bem, vamos torcer para que você consiga manter esse nível de entusiasmo. Há muitos outros inimigos esperando pela frente. Do outro lado da ilha, as outras forças de Konoha também terminaram rapidamente sua batalha. Embora os ninjas de Kirigakuri tentassem confiar em suas fortificações militares, eles só conseguiram atrasar o inevitável por alguns minutos antes de serem eliminados. Todo o contingente Kirigakuri na ilha foi aniquilado, deixando para trás apenas cadáveres e instalações destruídas. Takuya até destruiu o porto que Kirigakuri havia construído. O grupo partiu para a terceira ilha a toda velocidade. Para economizar tempo, os sapos do Monte Myoku foram colocados em uso. Jiraiya não se importava se a água do mar prejudicaria a pele deles. Agora, conservar chakra e estamina era a prioridade. Até Navaki invocou sua própria criatura, usando-a como um passeio improvisado. Em apenas algumas horas, eles varreram 7 das ilhas sob o controle de Kirigakuri, deixando nada além de morte e destruição em seu rastro. No acampamento na costa, Nara Shikaku parecia inquieto. Orochimaru-sama, ainda não há notícias de Jiraiya-sama. Comparado com Shikaku, Orochimaru parecia calmo. Eu entendo. Espere. Talvez ele nos surpreenda, disse Orochimaru. De acordo com a programação, Jiraiya já deveria ter enviado uma resposta independentemente do resultado. Mas o tempo determinado já havia passado há muito tempo, e isso só podia significar que algo havia dado errado ou que Jiraiya havia mudado o plano. Talvez até a missão inteira. Se fosse qualquer outra pessoa, seu comandante ficaria furioso. Mas Orochimaru não era um comandante comum. Ao contrário do Okage e outros, ele não estava preso a convenções. O desvio não autorizado de Jiraiya do plano não o incomodou nem um pouco. Mesmo que Jiraiya perdesse o tempo designado, Orochimaru não se importaria. Desde que o objetivo fosse alcançado, todo o resto era secundário. Orochimaru sempre foi do tipo que corre riscos, então ele não ficaria bravo com isso. Na verdade, só havia uma coisa em sua mente agora. Ele se perguntava que tipo de surpresa Jiraiya poderia lhe entregar. Jiraiya tomou a decisão ou outra pessoa pressionou por essa mudança? Jiraiya? Orochimaru conhecia seu antigo camarada bem o suficiente para achar isso improvável, o que tornou o resultado ainda mais intrigante. Uma surpresa agradável? A força-tarefa especialmente formada não conseguiu enviar nenhuma mensagem de volta no prazo combinado, e o comandante da linha de frente, Orochimaru, estava esperando por uma surpresa? Uma surpresa? Mais como um choque. Se fosse eu, teria tido um ataque cardíaco com todo esse suspense. Shikaku balançou a cabeça. Seus nervos eram muito frágeis para isso. Ele preferia tudo em ordem, sem complicações desnecessárias. Enquanto Orochimaru esperava pacificamente por boas notícias, Yagura estava em tumulto. Em um enorme navio com o símbolo de Kirigakuri, o rosto de Yagura estava escuro e distorcido. Ele nunca esperou que Konoha lançasse um ataque furtivo, especialmente considerando que eles nem controlavam o mar. Eles conseguiram passar por todas as patrulhas navais de Kirigakuri e se infiltrar na retaguarda, varrendo várias ilhas. Foi como uma série de tapas no rosto de Yagura. Yagura, essa é sua grande estratégia? Nós ficamos à deriva no mar, sem nunca enfrentar o inimigo de frente, enviando esquadrões para espionar e esgueirar-se, dispersando nossas forças. Agora as tropas de Konoha estão bem atrás de nossas linhas. Zuki Soin não se importou que Yagura fosse o comandante e o repreendeu abertamente. Na sala de comando, muitos assistiam ao jogo com diversão, especialmente os 7 espadachins ninja. Eles queriam há muito tempo enfrentar o inimigo diretamente, mas Yagura os conteve, insistindo em táticas de assédio, desgastando Konoha e esperando o momento certo para atacar decisivamente. Devido à posição de Yagura, eles não tiveram escolha a não ser obedecer, reprimindo sua insatisfação. Mas agora, os planos de Yagura tinham dado errado. Konoha tinha rompido sua retaguarda, causando caos, e Yagura não conseguia escapar da responsabilidade. E assim, as pessoas começaram a se mexer. Zuki Soin, você está me questionando? Yagura olhou friamente para ele. E se eu estiver? Soin cruzou os braços e zombou. O Mizukage colocou você no comando das linhas de frente, e é isso que ganhamos correndo em círculos, brincando de esconde-esconde com Orochimaru. Minhas ações foram feitas para desorientar Konoha para drenar suas forças. Capítulo 297. Conflito interno de Kirigakuri, Yagura quase perde o comando. Então deixe-me perguntar uma coisa, conseguimos interrompê-los? Nós os enfraquecemos? O que aqueles enviados para se infiltrar na Terra do Fogo realmente conseguiram? Quantas vitórias eles alcançaram? O inimigo já atacou profundamente nossa retaguarda, e você ainda quer que continuemos circulando? Zuki Soin não acreditou. Por que Yagura, esse pequeno idiota, foi nomeado comandante? Por que toda a autoridade foi dada a ele? Senhor, não podemos esperar mais. A vila está esperando que enviemos notícias da vitória, mas aqui estamos nós, brincando de esconde-esconde no mar? Exatamente, Yagura-sama. Nós controlamos o mar. Nós decidimos quando lutar e quando recuar.
Todos aqui estão ansiosos. Com Zuki-Soin assumindo a liderança, todos os outros concordaram. O rosto de Yagura escureceu. Como tanto o Mizukage quanto o mestre confiaram em mim o suficiente para entregar tudo, devo ser responsável perante a aldeia. Para todos aqui, um ataque total não nos beneficiará de forma alguma, só dará vantagem a Konoha. O mar era o principal campo de batalha de Kirigakuri. Forçar um confronto significava abrir mão da vantagem de casa. Isso jogaria direto nas mãos de Konoha sem que eles sequer tentassem. Um ataque total ao acampamento de Konoha seria uma batalha de atrito, algo que Yagura queria evitar porque sabia que Kirigakuri não podia pagar por isso. Embora Konoha tivesse acabado de sair da Segunda Guerra Shinobi e Kirigakuri estivesse se desenvolvendo em um ritmo constante, a fundação da vila era frágil, piorada ainda mais pelas decisões erráticas do terceiro Mizukage. Agora mesmo, Kirigakuri é como um paciente doente que está longe de se recuperar. Como ele poderia esperar lutar contra um gigante? Tsunagakuri já havia servido como um conto de advertência. Inicialmente, eles se mantiveram firmes contra Konoha, mas conforme a guerra se arrastava, seus recursos diminuíram, e eles enfraqueceram. As linhas de suprimentos não conseguiram acompanhar, e a maré mudou a favor de Konoha. E isso aconteceu com Konoha lutando em duas frentes. Enviarei pessoas para eliminar os inimigos que se infiltram em nossa retaguarda, mas não podemos lançar um ataque em grande escala ao acampamento de Konoha. Veja, este é o Yagura para você. O inimigo está pisando nele, e ele ainda quer continuar circulando, brincando de esconde-esconde com Konoha. Zuki-Soin abriu os braços e andou de um lado para o outro na sala de comando. Ainda quer drenar a força de Konoha? Ao ouvir isso, o ânimo de todos desmoronou. A insatisfação com Yagura só aumentou. Zuki-Soin viu o descontentamento crescente e agiu decisivamente. Se você quiser continuar circulando, vá em frente. Yagura, se você tem medo de Konoha, eu não tenho. O que você quer dizer? Yagura percebeu que algo estava errado. Zuki-Soin estava fazendo um movimento. Eu realmente preciso explicar o que todo mundo já sabe. Zuki-Soin zombou. Quando Oshigaki Fubuki foi morto, você, Yagura, liderou uma equipe para investigar e correu para o prodígio de Konoha, Yagami Takuya. Mas você nem teve coragem de fazer um movimento. Em vez disso, você virou as costas e correu. Estou mentindo? Espera, o quê? Os detalhes daquele incidente foram mantidos em segredo pelo mestre e Yagura. Eles não queriam criar confusão, pois não beneficiaria Kirigakuri. Eles apenas anunciaram que a Sameada havia sido tomada. Muitos em Kirigakuri acreditavam que Sameada havia sido tomada por Konoha, que se recusou a devolvê-la, mesmo por meio de negociações. Junto com o assassinato do terceiro Mizukage, isso havia desencadeado a guerra. Quanto à retirada de Yagura, poucos sabiam. Zuki-Soin trouxe isso à tona agora para manchar a imagem de Yagura, para fazer as pessoas perderem a fé nele. Yagura, você realmente me decepcionou. Você é indigno de nos liderar na batalha contra Konoha. Eu nunca aceitarei um covarde como meu líder. Zuki-Soin queria tomar o comando. Yagura percebeu isso agora. Ele pensou que Zuki-Soin estava apenas infeliz com suas decisões. Ele não percebeu que a insatisfação não era só com ele, mas com o poder. O mestre estava certo. Esta guerra era um teste severo para Kirigakuri. Quando o mestre disse isso, Yagura presumiu que era por causa do estado frágil da vila. Mas agora ele entendia que se tratava dos conflitos internos de Kirigakuri. Percebendo isso, a raiva de Yagura diminuiu. Ele disse friamente: se minha liderança levar a grandes perdas para a vila, eu pessoalmente buscarei punição do Mizukage. Você pode me chamar de indigno ou covarde, mas até que o Mizukage me tire minha autoridade, eu não mudarei nada. Se você não pode aceitar minha liderança, você está livre para ir embora. Me provocar? Continue sonhando. Sabendo das intenções de Zuki-Soin, Yagura não iria tolamente cair no jogo dele. Vá embora ou fique e observe. A escolha é sua. Os que apoiaram Zuki-Soin agora hesitaram. Eles tinham mexido na panela, mas isso não significava que estavam prontos para abandonar seus postos. Se Yagura relatasse isso mais tarde, eles estariam em sérios apuros. Zuki-Soin não temia Yagura ou quaisquer repercussões porque o clã Zuki era poderoso dentro de Kirigakuri e não temia Yagura. A Zuki-Soin tinham apoio, eles não. Tentando encurralar Yagura apenas para ter a situação invertida, Zuki-Soin olhou em volta para aqueles que estavam em silêncio e bufou de desgosto, saindo furioso da sala de comando. Parar. Quando Zuki-Soin estava prestes a sair, a voz de Yagura soou. E agora? Tentando jogar a culpa dos seus erros em mim? Zuki-Soin se virou, olhando para Yagura. Ignorando seu tom de zombaria, Yagura apontou para o mapa. Se você acha que não sou apto, então por que não lidera uma equipe e elimina os infiltrados na nossa retaguarda? Ele teve que mandar Zuki-Soin embora. Deixá-lo aqui só causaria mais problemas. E se eu recusar? Isto é uma ordem. Yagura gritou com raiva. Se você acha que o clã Zuki pode protegê-lo de desobedecer ordens militares, então vá em frente e vá embora. Mas se você não tem coragem de arriscar, então pegue seu time e elimine esses inimigos. Se você ousar sair por aquela porta, relatarei tudo à vila imediatamente e deixarei que o Mizukage e o mestre lidem com você. Você está realmente me ameaçando? Os olhos de Zuki-Soin se arregalaram. Yagura olhou friamente para ele, sem se importar com a percepção dos outros. Sim, ele estava ameaçando Zuki-Soin. Se você sair, se você desobedecer, então eu vou garantir que o Mizukage saiba. Vamos ver o que ele faz com você. Se o terceiro Mizukage ficasse louco o suficiente para matar Zuki-Soin, Yagura duvidava que o clã Zuki causasse problemas por causa dele. Mesmo que conseguissem passar pelo Mizukage, ainda teriam que lidar com o mestre.
Pelo bem do todo, por Kirigakure, Zuki-Soin seria sacrificado. Tudo bem, eu vou. Após um momento de hesitação, Zuki-Soin finalmente cedeu, cerrando os dentes enquanto saía da sala de comando. Se o terceiro Mizukage e o mestre se envolvessem, isso não terminaria bem para ele. Yagura, é melhor você não escorregar. Reze para que seu plano funcione e derrote Konoha. Depois de lidar com Zuki-Soin e enviá-lo para eliminar os infiltrados, Yagura recorreu aos 7 espadachins ninja. Capítulo 298. Jiraiya, eu realmente importo como líder da equipe? Então, você está planejando nos jogar para trás também para lidar com os inimigos? Os 7 espadachins ninja da névoa olharam calmamente para Yagura, sem mostrar sinais de pânico. Embora Yagura tivesse grande autoridade e fosse superior a eles, ele não podia lidar com eles de forma imprudente. Essa era a confiança que os 7 espadachins tinham. Depois de observar os 7 espadachins por um longo momento, Yagura finalmente falou: tenho uma missão para você. Você quer causar problemas, não é? Quer se infiltrar na Terra do Fogo ou até mesmo enlouquecer na Vila da Folha? Tudo bem, eu vou te dar o que você quer. Vou te mandar para a Terra do Fogo. Com o caos se espalhando na retaguarda e Yagura ansioso para remover aqueles que não respeitavam sua autoridade. Os 7 espadachins foram despachados logo após o incidente envolvendo os Ukisogen. A missão deles, no entanto, não era eliminar inimigos, mas sim se infiltrar na Terra do Fogo e cortar as linhas de suprimento de Konoha. Após dar as instruções, Yagura ordenou friamente: aumentem nossas patrulhas marítimas. Suspeito que Konoha queira usar o arquipélago como trampolim para atacar a névoa oculta, forçando-nos a um confronto direto. Yagura não estava nessa posição à toa. Ele tinha alguns truques na manga e sabia que Orochimaru estava tramando algo. A conversa sobre atacar a névoa oculta era apenas para fazer as coisas parecerem mais críticas. O verdadeiro objetivo de Orochimaru não era atacar diretamente Kirigakure, mas forçar Yagura a uma batalha aberta. Abandonar a vantagem no mar e correr para lutar contra Konoha ao longo do litoral do Redemoinho e do País do Fogo? Yagura nunca deixaria isso acontecer a menos que ele perdesse a cabeça. Em vez disso, ele esperava que os 7 espadachins pudessem causar confusão em Konoha, forçando Orochimaru a uma situação complicada. Konoha não podia cortar as linhas de suprimento de Kirigakure, eles simplesmente não tinham supremacia naval. Mas Kirigakure podia enviar pessoas para se infiltrar na retaguarda e interromper o suprimento de Konoha. Os infiltrados, no entanto, estariam em grande risco. Se encontrados, Konoha definitivamente enviaria forças para eliminá-los e proteger as linhas de suprimento. Em uma ilha desabitada, o grupo descansava. Jiraiya, mastigando algumas rações nada apetitosas, suspirou de frustração. Nosso próximo alvo não será fácil. Todos eles são posições-chave fortemente fortificadas por Kirigakure, e as forças da ilha também não são leves. A equipe de perseguição do inimigo também deve estar se aproximando de nós, ele continuou. Se nos envolvermos, há um risco real de sermos cercados. Na verdade, Kirigakure provavelmente quer que continuemos atacando essas ilhas. Dessa forma, eles terão a oportunidade de nos cercar e nos exterminar. Senhor Jiraiya, se continuamos atacando ou recuamos, precisamos decidir logo. Quando o amanhecer chegar, isso nos colocará em desvantagem, e Shinku falou. Eu sei, Shinku, você é sempre assim, disse Jiraiya, coçando a cabeça e tentando tranquilizá-lo. Ele então voltou sua atenção para Takuya, que estava sentado perto, mastigando uma folha de grama. Vendo Jiraiya olhando para ele, Takuya pareceu confuso. Por que você está me encarando? Os olhos de Jiraiya se arregalaram e sua voz aumentou vários tons. Você sugeriu as mudanças em nossa missão e alvos e agora está perguntando por que estou olhando para você? Nem pense em lavar as mãos disso, garoto. Se Takuya tentasse fugir da responsabilidade, Jiraiya poderia simplesmente estrangulá-lo. Mesmo que ele não pudesse vencer, ele ainda tentaria. Já que você fez a sugestão, você é quem tem que assumir a responsabilidade. Então é disso que se trata. Eu pensei que Jiraiya estava agindo estranho por algum motivo. Takuya cuspiu a folha de grama, enrolou o mapa e o devolveu a Jiraiya. Assumir a responsabilidade por quê? É Orochimaru quem precisa assumir o comando, não eu. Eu já pedi para Navaki enviar a mensagem de volta. Você está certo, podemos ser cercados a qualquer momento. O inimigo provavelmente espera que continuemos atacando mais ilhas. Se ao menos chegarmos à própria névoa oculta, melhor para eles. Dessa forma, eles podem identificar nossa localização e nos cercar. As muitas ilhas no mar ao redor dificultaram que Kirigakure as localizasse. Continuar a ofensiva pode ser jogar nas mãos de Kirigakure. Quando isso aconteceu? Você enviou uma mensagem de volta e ninguém me avisou? Depois que pousamos na ilha. Eu realmente sou só um figurante aqui, não sou? Que posição frustrante para se estar como líder. No centro de comando do acampamento costeiro, uma pequena cobra branca deslizou até a mesa, cuspiu um pequeno pergaminho e então olhou para Orochimaru. Orochimaru casualmente pegou o pergaminho e o leu. Então foi ideia do Takuya, afinal. Muito mais ousado que o Jiraiya. Ainda assim, agora que o inimigo sabe, continuar nossos ataques provavelmente sairá pela culatra. Depois de pensar um pouco, Orochimaru escreveu suas ordens no pergaminho. A cobra o engoliu, e com um puff ele desapareceu. Do outro lado, Navaki perguntou, você ou eu? Faça isso. Morder meu dedo é problemático e dói, respondeu Takuya. Verdade seja dita, Takuya não gostava de usar jutsu de invocação, e era por isso que ele raramente invocava Manda. Toda vez que ele precisava abrir uma ferida e usar sangue para o jutsu, era só um incômodo. Sem mencionar que morder a si mesmo doeu muito. Você tem medo da dor? E eu? Embora exasperado, Navaki ainda mordeu o dedo para realizar a invocação. Uma pequena cobra branca apareceu no chão, cuspiu um pergaminho e então se enrolou ali perto, esperando. Takuya pegou o pergaminho e o abriu. O que Orochimaru disse? Jiraiya percebeu a comoção e se aproximou. Takuya entregou o pergaminho a ele.
Ele quer que deixemos o marcador Raijin voador e evacuemos imediatamente. O inimigo pode já estar nos cercando, mas eles ainda não bloquearam nossa posição exata. Em terra, eles podiam rastrear usando pegadas ou outros rastros. No mar, tais métodos eram extremamente desafiadores, reunir inteligência era muito mais difícil. Embora o mar fosse domínio de Kirigakure, isso fazia pouca diferença. Minato, quantas vezes você vai precisar para tirar todo mundo daqui? Se não for muito longe, cerca de 3 viagens. O teletransporte de longa distância estava exigindo muito da resistência e do chakra de Minato, e ele raramente transportava várias pessoas por longas distâncias. Então ele não podia fazer nenhuma promessa. Então deixe o marcador e vamos começar a transferência. Nesse ponto, Minato ainda era um novato no uso do Raijin voador. Em poucos anos, ele se tornou um especialista capaz de pular em qualquer lugar que quisesse. Após deixar o marcador, Minato levou o primeiro grupo embora. Takuya e Jiraiya ficaram para trás, cobrindo a retirada como o último grupo a sair. Felizmente, eles não estavam indo direto de volta para o acampamento, ou Minato estaria completamente esgotado. Parece que encorajar Minato a aprender o Raijin voador foi a decisão certa, afinal, disse Jiraiya, sentado de pernas cruzadas no chão, ignorando a terra úmida abaixo dele, com um sorriso orgulhoso no rosto. Você parece tão presunçoso. Takuya o encharcou com água fria, figurativamente falando. Você fala como se realmente tivesse ensinado algo a ele. Quem disse que eu não? Ai, Jiraiya, em seu entusiasmo, mordeu a língua. Navaki balançou o dedo, resmungando, não há como negar agora. Minato esteve conosco esse tempo todo. Honestamente, seria mais preciso dizer que Takuya é seu professor. Você apenas entregou o pergaminho do Raijin voador e foi isso. Entregar um pergaminho de jutsu de nível S, um que havia confundido inúmeros shinobi, e depois não fazer mais nada, isso foi algo e tanto, até mesmo para Jiraiya. Por sorte, Minato era inteligente e talentoso o suficiente para descobrir as coisas. Caso contrário, ele teria ficado apenas olhando para um pergaminho, sem noção. Capítulo 299. A compaixão não tem lugar na guerra. Tosse, tosse. Jiraiya tossiu sem jeito, resmungando enquanto tentava se explicar. É só que, bem, eu estava no campo de batalha, então não tive tempo para ensinar Minato direito. Não é como se eu quisesse negligenciá-lo de propósito. Além disso, Orochimaru não era igual a mim? Porque Orochimaru conseguiu escapar, mas ele não. Os padrões duplos de Navaki estavam começando a irritá-lo. É por isso que Orochimaru-sensei me deu muita ajuda e compensação. Então, o que você planeja oferecer a Minato como compensação? Navaki sorriu maliciosamente, jogando a batata quente de volta para Jiraiya. Droga, retiro o que disse. Ouvindo a palavra compensação, Jiraiya imediatamente recuou. Não que ele não estivesse disposto a dar nada, ele apenas achou isso incômodo. Claro, a compensação de Orochimaru para Navaki era algo que ele poderia igualar, mas Minato não precisava disso. Minato, sendo independente e engenhoso, não esperava que Jiraiya o compensasse. Ele sentiu que seu professor já havia lhe dado o suficiente. Mas se alguém queria ou não algo era uma questão, oferecê-lo era outra. Do que vocês estão falando? De repente Minato apareceu, um pouco sem fôlego. Estava claro que o teletransporte de longa distância estava cobrando seu preço dele. Mais de uma vez, Minato invejou as vastas reservas de chakra possuídas por Takuya e Kushina. Ele não esperava estar no mesmo nível de Takuya ou Kushina, mas mesmo tendo a capacidade de chakra de Navaki seria o suficiente. Se ele tivesse isso, não haveria limites para o que ele poderia fazer. Que pena, era apenas um pensamento positivo. Estávamos conversando sobre o motivo pelo qual seu professor não lhe deu uma compensação. Realmente. Minato olhou para seu professor sem palavras e coçou a cabeça, rindo enquanto falava por Jiraiya. Na verdade, o sensei queria me dar alguma compensação. Eu simplesmente recusei. Veja, não é que eu não tenha oferecido, é que Minato recusou. É melhor vocês não saírem por aí me chamando de sábio sapo Jiraiya, mesquinho. Sensei, por favor, prepare-se. Eu volto logo. Depois de descansar um pouco, Minato teletransportou o segundo grupo de pessoas e depois o terceiro. Depois que todos estavam em movimento, o navio de guerra zarpou de volta para as águas do país do Redemoinho. Takuya e os outros recuaram com sucesso e deixaram marcadores do deus do trovão voador em várias ilhas ao longo do caminho. Se quisessem, poderiam se teletransportar de volta para um ataque surpresa quando quisessem. Yagura forçou Suikaze Fuguki a liderar suas tropas e procurar ilha após ilha, tentando rastrear Takuya e o resto. Mas tudo que encontraram foi nada, ilhas vazias. Quando o navio de guerra retornou ao porto do país do Redemoinho, o grupo desembarcou e Navaki imediatamente gritou de excitação. Sensei, Orochimaru chegou ao país do Redemoinho? Você não deveria estar no acampamento costeiro? O que você está fazendo aqui no país do Redemoinho? Em resposta à pergunta de Jiraiya, Orochimaru explicou, Shikaku está supervisionando o acampamento, deve ficar tudo bem. Se algo inesperado acontecer, ele me informará. TCH. Pensei que você estava aqui para nos repreender. Jiraiya não conseguiu evitar levantar o dedo médio para Orochimaru, como se ele não soubesse que tipo de pessoa Orochimaru era. Por que a pretensão? Orochimaru lançou um olhar de soslaio para Jiraiya com preguiça de responder. Olhando para o grupo, ele disse, todos vão para o centro de comando. Há algo que eu gostaria de discutir. Com isso, Orochimaru assumiu a liderança e caminhou em direção ao centro de comando. Jiraiya, sentindo-se ignorado, resmungou enquanto seguia em frente. Ei, ei, ei. Qual é a grande ideia, Orochimaru? Pare aí mesmo, sua cobra arrogante. Calha a boca, seu idiota. Tosse, tosse. Ninguém esperava que esses dois guerreiros experientes de repente discutissem como crianças, um provocando, o outro gritando. As expressões de todos ficaram um pouco estranhas. Navaki olhou para Minato, divertido. Minato suspirou, esfregando a testa. Ele não conseguia entender por que Jiraiya se comportava dessa maneira. Talvez fosse apenas sua personalidade?
Takuya disse uma vez que os homens, não importa quão velhos, ainda eram como crianças. Talvez ele não estivesse errado. Mas, o sensei está realmente aqui para nos repreender? Navaki de repente se sentiu desconfortável. No dia a dia, era difícil dizer, mas quando algo dava errado, Orochimaru podia ser bem assustador. Afinal, ele era o professor deles. Além disso, o comportamento inexpressivo de Orochimaru frequentemente emitia uma vibração ameaçadora, muito mais intimidadora do que Jiraiya. Isso foi ruim. Todos começaram a olhar para Takuya. Se Orochimaru estivesse aqui para exigir responsabilidade, Takuya não estaria em apuros. Afinal, foi ideia dele mudar o plano de batalha e ajustar a missão. Se a culpa fosse atribuída a ele, ele seria o primeiro na linha de fogo. Responsabilidade, uma ova. Takuya deu um tapa nas costas de Navaki, fazendo-o estremecer de dor. Observando as costas de Orochimaru, ele disse, se ele não me recompensar, eu me consideraria sortudo. Você realmente acha que ele está aqui para me repreender? Você está pensando demais. Se tivesse sido o terceiro Hokage e seus comparsas, eles provavelmente tentariam jogar alguma culpa nele. Por outro lado, se fosse uma ordem do terceiro Hokage, Takuya não se incomodaria em pensar muito nisso. O grupo chegou ao centro de comando. Orochimaru sentou-se na cabeceira da mesa, tomando chá sem pressa. Enquanto isso, Jiraiya, que estava gritando antes, agora parecia mal-humorado, braços cruzados, claramente chateado. Quem sabe o que Orochimaru disse para provocá-lo daquele jeito? Todos, sentem-se. Orochimaru largou seu copo. Depois que todos estavam sentados, ele colocou um mapa na mesa, dando uma olhada em Takuya antes de sorrir levemente. Takuya, sua sugestão para a missão me surpreendeu bastante. Meu plano original era quebrar a cadeia de ilhas, ocupar uma delas e forçar Kirigakuri a enviar tropas para cercar a ilha, iniciando uma batalha em larga escala. Isso levaria a baixas significativas, respondeu Takuya após um momento de reflexão. Orochimaru sorriu e balançou a cabeça. Para alcançar a vitória na guerra, as perdas são inevitáveis. Justo, Orochimaru ainda era o mesmo tomador de riscos, disposto a fazer o que fosse preciso pela vitória. Nenhuma mudança aí. Se Kirigakuri cercasse as ilhas e entrasse em choque com os reforços de Konoha, as perdas seriam enormes. Uma vez que a batalha começou, Orochimaru duvidou que Yagura pudesse manter o controle sobre suas forças. Não se podia esquecer que manipular o coração das pessoas era a especialidade de Orochimaru. Mas, é claro, tal medida teria um custo significativo. A sugestão de Takuya levou Orochimaru a mudar seus planos. Se eles pudessem forçar Kirigakuri a um confronto direto sem sofrer grandes perdas, por que não? Você é o chefe. O que você disser vale. Takuya deu de ombros, indicando que não tinha mais nada a acrescentar. Como diz o ditado, compaixão não tem lugar na guerra. Para vencer, às vezes é preciso fazer sacrifícios. Vou registrar as contribuições de todos. Agora tem mais uma coisa que preciso mencionar. Takuya, Yagami e Minato Namikaze, por favor, fiquem para trás. Todos os outros podem ir descansar. Vou atribuir novas tarefas a vocês em breve. Vocês receberão suas ordens em breve. Sim, senhor. O grupo se levantou e começou a sair do centro de comando quando Orochimaru acrescentou mais uma coisa. Navaki, isso inclui você. Capítulo 300. Mais agressivo? Ataque direto a Kirigakuri. Eu também vou embora? Navaki ficou momentaneamente atordoado antes de perceber o que estava acontecendo. Orochimaru havia dito que apenas Takuya e Minato deveriam ficar, enquanto todos os outros deveriam ir descansar. Isso significava que Navaki também tinha que ir embora. Mas, sensei, vá descansar. Esta missão é adequada apenas para Takuya e Minato. É muito perigoso para você. Mas, Navaki queria continuar argumentando, mas no momento em que seus olhos encontraram as pupilas sérias, frias e estreitas de Orochimaru, ele fechou a boca imediatamente. Apesar da gentileza habitual de Orochimaru para com Navaki quando se tratava de assuntos sérios, nem mesmo seu próprio aprendiz tinha permissão para desafiar sua autoridade. Orochimaru recuaria em situações como essa? Não para Navaki, nem mesmo para Jiraiya. Só Tsunade pode ter uma chance. Não force. Vá descansar. Minato continuou piscando para Navaki, sinalizando para ele ir embora. Takuya permaneceu calmo, não dando a Navaki nenhuma dica. Ele confiava que Navaki não seria tolo o suficiente para desafiar Orochimaru, especialmente quando envolvia assuntos oficiais. Carrancudo, Navaki deixou a sala de comando. Agora, apenas Orochimaru, Jiraiya, Takuya e Minato permaneceram. Jiraiya finalmente falou. Orochimaru, ainda acho que seu plano é muito arriscado. O que pode parecer arriscado para você não é necessariamente arriscado para Takuya e Minato, Orochimaru respondeu uniformemente. Ele olhou para os dois, avaliando-os. Um tem mobilidade impecável, o outro tem poder absoluto. Juntos, eles podem causar caos nas linhas de retaguarda de Kirigakuri. Depois de descobrir que Minato agora podia usar o deus voador do trovão para transportar pessoas por longas distâncias, Orochimaru mudou sua estratégia. Ocupando uma ilha e esperando por reforços? Não. Muito arriscado e levaria a perdas desnecessárias. Se pudesse, Orochimaru queria evitar uma operação tão custosa. Uma equipe de ataque de 20 homens? Muitas pessoas comprometeriam a mobilidade. Apenas Takuya e Minato seriam suficientes. Então a tarefa de causar caos foi dada a Minato e a mim? Takuya levantou uma sobrancelha, não esperando que Orochimaru entregasse essa missão a ele e Minato. Ataque Sakumo reuniu informações valiosas, e eu mesmo reuni bastante nos últimos dias. Dentro de Kirigakuri, muitos não seguem as ordens de Yagura. Esta é a nossa oportunidade. Se causarmos perturbação suficiente, isso pode aumentar os conflitos internos de Kirigakuri. Então, não importa quais truques Yagura tente usar, eles não funcionarão. Ele não terá mais nenhum truque. Ele será forçado a lutar conosco de frente.
Pensando em Kirigakuri caindo no caos, um sorriso sinistro se espalhou pelo rosto de Orochimaru. Jiraiya, sentado perto, não aguentou e instintivamente mudou de posição. Ele sentiu que a aura de escuridão ao redor de Orochimaru só tinha ficado mais forte ao longo dos anos. O velho Orochimaru só gostava de brincar com cobras. Agora, ele parecia ser uma cobra. Minato olhou para Takuya, que lhe deu um olhar tranquilizador. Takuya então perguntou: então, para resumir, Minato e eu continuaremos causando estragos nas linhas de retaguarda de Kirigakuri? Não. Preciso que vocês dois sejam ainda mais agressivos. Os olhos de Orochimaru brilharam. Mesmo. Takuya franziu a testa. Mais agressivo? A missão deles não era agressiva o suficiente? O que ainda mais agressivo significava? Eles deveriam marchar direto para Kirigakuri? Se eles agitassem conflitos internos dentro de Kirigakuri, Yagura poderia ser capaz de suprimi-los. Se a retaguarda estivesse em caos, ele poderia simplesmente despachar forças para eliminar os intrusos. Mas e se Kirigakuri tivesse problemas? Yagura ainda seria capaz de controlar as coisas então? Pensando em Kirigakuri mergulhando no caos total, Orochimaru parecia emocionado. Preciso que você seja ainda mais agressivo. Acredito que com a força de Takuya, infiltrar-se em Kirigakuri não deve ser um problema. Você cuida da sabotagem, e Minato vai te extrair depois. Você tá falando sério? Takuya queria xingar, mas o plano parecia emocionante. Kirigakuri não estava oferecendo uma recompensa pela cabeça dele no mercado negro? Talvez ele devesse ajudá-los a aumentar um pouco a recompensa. O plano de Orochimaru, Takuya teve que admitir, era perfeito. Takuya poderia facilmente se infiltrar em Kirigakuri, e se ele pudesse, isso significava que Minato também poderia. Tudo que Takuya precisava era carregar uma das kunai de Minato. Uma vez que eles causassem estragos o suficiente, eles poderiam sair sem deixar rastros, deixando Kirigakuri furioso. Nesse ponto, mesmo que Yagura não quisesse se envolver em uma batalha em grande escala, os superiores em Kirigakuri o pressionariam. A essa altura, Yagura não teria muita escolha. Esqueça vantagem naval ou táticas de assédio, tudo isso seria inútil. Ordens viriam, e mesmo que Yagura não estivesse feliz, ele teria que lutar de frente. Tudo bem, disse Takuya depois de pensar um pouco, aceitando a missão. Como Takuya concordou, Minato não teve objeções e aceitou também. Então esperarei boas notícias de vocês dois, disse Orochimaru, satisfeito. Orochimaru veio até o acampamento no país do Redemoinho para discutir pessoalmente esse assunto com Takuya e Minato. Agora que tudo estava resolvido, ele se sentiu confortável para retornar ao acampamento costeiro. Shikaku Nara não era suficiente sozinho. Embora Shikaku fosse muito inteligente, ele ainda era jovem e não tinha a autoridade necessária. Se seu pai estivesse aqui, a história poderia ser diferente. Satisfeito, Orochimaru foi embora. Jiraiya, sentindo-se frustrado, deu um tapa na mesa. Vocês dois deveriam ter recusado. Esta missão é muito perigosa. Por que você não nos disse para recusar antes? Takuya disse exasperado. Sério, agindo de forma sábia depois do fato. O próprio Jiraiya foi o primeiro a ser convencido por Orochimaru, e agora ele estava pensando duas vezes. Tosse. Eu não queria deixar isso estranho para ele. Jiraiya tossiu, parecendo desconfortável. Claro, como se eu fosse acreditar em você. Você só ficou irritado por ser ignorado por Orochimaru. Eu conheço seus truques, Jiraiya. Tudo bem, relaxe. Vou garantir que Minato volte em segurança, Takuya assegurou. Desde a primeira grande guerra ninja, sem que Madara Uchiha aparecesse, havia 2 códigos de trapaça ambulantes no mundo shinobi. Terceiro Raikage da nuvem oculta e Minato Namikaze da folha oculta. Um era uma fera que lutava de frente com bestas com cauda. O outro se movia como um fantasma. Esses códigos de trapaça não eram facilmente removidos. De qualquer forma, a história original tinha muitos furos. Takuya nem sabia por onde começar a criticar. O terceiro Raikage foi duro, claro, mas ele acabou sendo desgastado por um exército de milhares, matando até que ele literalmente morresse de exaustão. Essa foi certamente uma maneira única de ir. Mas o que confundiu Takuya foi porque o terceiro Raikage decidiu ficar para trás para cobrir seus guardas e depois morrer exausto. Houve algum mal-entendido aqui? Os guardas do Raikage não estavam lá para proteger o Raikage? Diante dos inimigos, eles deveriam estar segurando-os, não fugindo enquanto o Raikage ficava para trás. Que tipo de situação era essa? Foi como durante a primeira grande guerra ninja quando Tobirama Senju foi cercado. Ele escolheu ficar para trás para que seus alunos pudessem escapar. Tobirama fez isso por seus alunos, fazia sentido. Mas o que o terceiro Raikage estava tentando alcançar? E a morte de Minato foi ainda mais absurda. Takuya não acreditava que metade de Kurama selada dentro de Naruto seria demais para Minato lidar, ou que ele não conseguiria encontrar mais ninguém para conter o selo. Era realmente necessário descer junto com metade de Kurama? Claramente, ele e Kushina eram um amor verdadeiro, e Naruto era apenas um subproduto. Quando Kushina estava prestes a morrer, ele decidiu que tinha que morrer também, deixando seu filho se defender sozinho. O que está errado? Vendo Takuya olhando para ele com uma expressão estranha, Minato coçou a cabeça, confuso. Eu fiz algo errado? Minato, estou curioso. Takuya pensou por um momento antes de perguntar. Quando você crescer, se tiver uma esposa e um filho, e um dia todos os 3 estiverem enfrentando um inimigo poderoso, com sua esposa prestes a morrer, mas você capaz de sobreviver, você abandonaria seu filho e morreria junto com sua esposa? Vá se fuder. Sai fora. Minato, com uma expressão sombria, mostrou o dedo do meio para Takuya.